bem-vindos a mais um episódio das sagas das histórias que eu estou compartilhando com vocês aqui nesse canal. Para quem não me conhece, sou Anderson Dick, sou fundador da Fueltech e hoje eu estou aqui para falar de um dos projetos mais icônicos meus, um carro que fez muita história, que para mim é muito importante, marcou assim a minha história e a história da Fueltech, eu acho que de muita gente, de uma maneira incrível. Ele ecoou pelo mundo aí, o quanto esse carro já apareceu em revistas, em sites, e ainda hoje, se fizer uma pesquisa, Corvette C8 mais rápido do mundo, o primeiro nos 8 segundos, vocês vão ver esse carro aqui. Mas, ao mesmo tempo, esse carro deu muita dificuldade, muito aprendizado. Eu fui extremamente dedicado junto com a nossa equipe, a gente se dedicou muito mesmo para fazer esse projeto funcionar. A história desse carro é longa, né? Agora nós estamos aqui em maio, junho de 2025, já fazem mais de 5 anos que eu tenho esse carro. Nem eu imaginava que teria feito tanta coisa no início do projeto, assim, que eu peguei esse carro em março de 2020, eu estava mais de um ano esperando na lista. Quando eles anunciaram em 2019, o Corvette C8, eu fiquei fascinado e eu fui lá e botei o nome na lista. Tive muita sorte de ser literalmente o primeiro a conseguir um Corvette C8 na região inteira aqui da Geórgia, assim. A concessionária local conseguiu uma alocação dele, na época tava ágios enormes assim, consegui comprar ele sem ágio, os caras me abriram uma exceção ali que era difícil. Eu paguei $74 mil nesse carro na época, em 2020, e as pessoas estavam pagando 30, 50 mil dólares de ágio em cima do carro. E eu comprei o carro assim com um sonho de ter um Corvette vermelho, né? Um Corvette, no caso um novo C8, já tinha tido um C6, que era a geração duas anteriores, e o meu sonho, vocês vão ver uma foto minha de infância lá em 1994, que eu sentei dentro de um Corvette vermelho nos Estados Unidos, a primeira vez que eu tinha vindo para os Estados Unidos, e aquilo ficou marcado na minha cabeça, era uma foto que eu tinha muito tempo guardada. Então assim, realizar um sonho de ter um Corvette na minha cabeça vermelha, muito a influência porque muitos dos meus carros são vermelhos, tem muito a ver com aquele momento lá que eu fiquei mentalizando a minha vida inteira. Mas quando eu comprei o carro, eu botei justamente muito esforço nele, porque eu queria fazer uma coisa diferente, eu queria usar ele para desenvolver alguma coisa. Tinha todo esse desafio de que eles falavam que ninguém ia conseguir desbloquear o carro, não tinha como entrar na ECU, a única maneira, nem pensavam que a única maneira era substituir os carros mais modernos de eletrônica. E aí teve um aprendizado enorme assim de como fazer isso funcionar. Mas hoje eu estou voltando ele ativa. Estava há muitos meses ou até anos guardado aqui. Eu vou contar um pouco depois da história nos últimos meses ou ano. E hoje vocês vão ver o real estado dele, o que tem que fazer, porque a gente tem um objetivo maior aí nessa história. Eu quero pegar o recorde de volta. Eu fui o primeiro a virar 8.9, o primeiro a virar 8 segundos. Demorou mais de ano para alguém baixar meu recorde. Viraram depois disso acho que 8.8, 8.7 e o recorde agora, se eu não me engano, é 8.6. Tem 3 Corvette C8 mais rápidos que o meu, pelo que eu sei. Se alguém souber dar melhores dados aí pode me ajudar, inclusive, a levantar. Felizmente a maioria deles inclusive usa Fueltech, então foi um legado que eu deixei aí dos clientes que estão usando Fueltech nesses carros. A gente conseguiu realmente conquistar um mercado impressionante por causa desse carro. Então eu tenho uma gratidão enorme também porque esse carro trouxe. Sem falar parcerias outras que nunca imaginava que poderia acontecer com a Liqui Moly, por exemplo, que a gente está lançando agora, inclusive o nosso aditivo, justamente baseado naquele dia fatídico lá em outubro de 2021 que eu levei esse carro para correr em Orlando e que eu entrei nos 8 segundos com o motor com bronzina virada, praticamente fundido, e tinha um aditivo lá que salvou a vida do motor. Eu fiquei fãzaço depois dessa história e acabou construindo toda uma história aí para que hoje a gente está lançando um produto com a nossa marca junto com a Liqui Moly mundialmente. Então, mas isso é uma história um pouco mais completa também, eu já comentei um pouco sobre isso, eu fico feliz de contar ela sempre, porque eu tenho muita gratidão por isso. Mas vamos fazer o seguinte, ó, segura meu chimarrão, porque o Corvette C8 mais rápido do mundo, que já foi, vai voltar a ser o mais rápido do mundo. E se prepara aí, bota aí na TV, chama a família aí, já traz o pão de queijo aí, uma cuca, porque esse episódio vai ser legal. Agora vamos fazer o seguinte, ó, vamos funcionar ele. Eu não sei como ele está funcionando, porque as últimas vezes que a gente tentou andar com ele, eu já mostrei para vocês que a gente trocou o câmbio, troca câmbio, tira câmbio, bota câmbio, tira câmbio, aquilo ali era do C8 e de outros carros, mas esse carro que eu troquei, se eu não me engano, 6 ou 8 câmbios, alguma coisa assim.
Eu tenho um vídeo que eu fiz uma brincadeira para publicar que ficou legal. Vou botar esse vídeo aqui para vocês entenderem um pouco da dor aqui. Tira câmbio, bota câmbio, 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 tira câmbio, bota câmbio. Sentiram a dor então, quantos câmbios? Só que para nossa infelicidade, eu achei que ia trocar o câmbio, botar tudo zero e o carro ia funcionar com uma beleza, e agora o carro está falhando. E não é a parte da Feltec, na verdade é a parte da EC original, porque esse carro aqui é muito complexo, ele tem a EC original e tem a Feltec controlando um zilhão de coisas. É literalmente o carro, na minha opinião, o sistema mais complexo que existe na modernidade, atualidade assim, de carro. Assim, a eletrônica dele é muito elaborada, tanto que é por isso que ninguém tinha conseguido reprogramar ela por muitos anos, né? Mas vamos fazer o seguinte, vamos ver como é que ele está funcionando, se ele está falhando mesmo. Ó, tá. Sabe carro velho que tu desliga a bateria, ele estava com um problema tão grave que a gente estava desligando a bateria dele aqui, ó. Inclusive, ó, vamos botar aqui, ó. Esse carro tem o tanque de metanol aqui na frente, ó, a bomba de combustível. Tem que ver se tem metanol aqui dentro. Que é só pros injetores de alta. Inclusive a gente vai ter uns upgrades aí. Ah, tem uma esponja ali dentro, não dá pra ver. Mas se tiver metanol aqui dentro, tá velho, viu? Isso eu garanto pra vocês. Bateria no lugar. Deixa meio aberto aqui, porque a bateria é um saco de chegar nesse carro se não conseguir. Inclusive assim, ó, deixa eu mostrar um negócio. Por incrível que pareça, tem uns quantos caras que tem C8, especialmente no Brasil, que me perguntam uma coisa que eu já respondi para vários. Então eu vou mostrar para todos vocês aqui, ó. Eles não sabem abrir o carro. Eu não sabia também, eu descobri depois que o carro ficou sem bateria a primeira vez. Porque aqui é uma maçaneta fixa, né? E o pessoal não sabe como é que é abrir, ó. Mas o C8 tem na chave, ó. Tem esse botãozinho aqui, ó. Tem esse botãozinho, ó. Que quando tu aperta aqui, ele solta a chave, ó. E essa chave tem um lugar muito específico aqui, ó. Que é aqui embaixo, ó. Aí aqui, ó. Aí tu consegue abrir a porta, ó. Aí ele abre a porta mecanicamente, na verdade. E aí como é que tu abre o porta-mala na frente, que é o frunk que chama? Tem uma cordinha embaixo aqui, ó. Aí tu puxa aqui e ele abre o capô na frente, ó. Aí tu tem acesso à bateria do carro. E a outro problema é como é que é abrir a traseira, ó. Porque a traseira também é só elétrico. Se tiver sem bateria para abrir o compartimento traseiro, aí é um pouco mais difícil aqui, ó. Porque é o seguinte, eu não quero entortar essa placa, mas literalmente tu tem que remover a placa, ó. Nesse furo aqui, ó, tu enfia a chave. Inacreditável, aqui embaixo da placa aqui, ó. Aí ali embaixo tu abre com essa chave e abre o motor aqui, né? Que aqui tá com a bateria agora, mas sem a bateria é a única maneira de fazer. Aí se o carro tiver empacado, trancado, sem ligar o motor, tem uma outra missão que é o seguinte, esse câmbio não desengata em neutro se não tiver o motor funcionando. Aí tem um maldito parafuso, tu pode pegar um alicate de bico assim, que tu vem aqui assim, ó, em cima do câmbio, tem que desmontar tudo isso aqui, ó. Aqui, ó. Tu vem aqui em cima do câmbio, ó, e desmonta tudo isso aqui, ó. Essa saída, tu pega um alicate de bico e tu gira ele, e aí ele vai desengatar o câmbio e vai botar em neutro. E aí a única maneira de tu conseguir empurrar o carro. Então por que eu tô falando isso aqui? Porque se alguém tem um Corvette C8 aí, um dia passar sufoco, manda esse vídeo pro cara aí, porque eu já mandei umas 5 vezes isso para pelo menos 5 pessoas que foram empenhadas com C8 por alguma dessas razões, e impressionantemente isso não é uma informação muito divulgada. Em alguns carros modernos tem muito isso, né? Especialmente quando começa a ter fechadura eletrônica, tem um monte de coisa assim. Mas vamos fazer o seguinte, na verdade vamos abrir, chave no lugar, vamos bater arranque nele, porque eu tô curioso para ver se ele vai funcionar direito. Porra! Cara, quase fiquei surdo. Meu Deus do céu. Ai, cara, não sei se vai funcionar isso aqui. Ele tá com um defeito que a gente não sabe o que é. A gente já arrumou um monte de coisa, mas aparentemente ele tem um problema no chicote original, né? E é isso que uma das coisas que a gente vai trocar hoje. Só que agora eu já não sei mais. O que quer que seja o fio que estava
estragado, acho que agora ele foi pro saco. Alguma coisa aconteceu. Vamos ter que descobrir. Deixa eu ver se não estourou um fusível aqui. Aham. O fusível da injeção, ó. Mas vocês vão ver, ó. Temos mais fusível aqui, ó. Eu ouvi falar que eles tinham tentado funcionar o carro e tinha dado estourado no fusível já. Então tem coisa estranha aí nessa. Tem boi na linha aí, ó. Tá, ligou. Pera, fuzil. Tá, bota a mão no ouvido aí, tá? Não sei se eu boto. Sem bateria. Tá, pausa para carregar a bateria. Chegou nossa assistência aí, agora vamos carregar um pouco a bateria. Seu Denis trouxe a assistência. Vamos carregar essa bateria aí agora e... Mas enquanto tá dando uma carga, deixa eu até falar um negócio. Vocês estão acompanhando aí que a gente está participando da Stock Car, né? A Feutech FT700 controla todo o carro lá, motor, transmissão, a área móvel, tem conexão, tem Wi-Fi, tem um zilhão de coisa. E eu tava no Brasil agora faz algumas semanas para estreia em Interlagos, né? Foi assim uma das maiores correrias, assim, desafios que eu já passei na minha vida pessoalmente e profissionalmente. Os carros foram entregues assim literalmente na semana da corrida, né? Não teve tempo de testar nada, então foram 31 carros montados do zero e sem tempo de teste no primeiro treino, literalmente um treino coletivo da corrida. E a Feutech assim, ó, foi zero de problemas, zero de falhas, nenhum único produto deu qualquer problema, não tivemos nada assim. Foi realmente assim, para mim foi uma prova de fogo fundamental assim para quem trabalha com desenvolvimento de produto, há tantos anos trabalhando, no caso da FT700, e ao mesmo tempo assim os carros lá são muito complexos. Então, por exemplo, lá a FT700, especialmente na estoque, para que todos os carros tenham equiparação, para que eles tenham segurança, para que não estraguem, vários fatores, ela está cheia de proteções. E aí teve vários carros que na primeira sessão, assim, metade dos carros voltaram na primeira sessão de treino com alguma proteção ativa, né? Que ou era, a maioria deles era ou porque o nível de óleo estava baixo, e aí tinha que completar o nível de óleo, e o pessoal não estava muito acostumado ainda com o negócio do cárter seco daquele carro, só que a própria Feutech diz para ele assim, ó, nível de óleo baixo, complete o nível, verifique o nível de óleo. Então, tipo, tem como se fossem umas inteligências artificiais para interpretar esse tipo de coisa. Tiveram vários carros que tiveram problema na parte do controle da pressão de turbo. Eles usam uma wastegate eletrônica, o sistema original lá, mas ela é bem delicada assim nos ranges de posição. Eles fizeram um ajuste para a segunda etapa agora e ficou fantástico, mas assim, até se descobrir mecanicamente todos os carros, o que tinha que fazer, o que a ECU tinha que proteger. Até algumas informações assim, muita gente me perguntou e me mandou, viu vídeos de pilotos falando assim que tinha um problema eletrônico, que tinha alguma coisa no carro. Na verdade, eles confundiram a parte de a Feutech estar protegendo alguma coisa mecanicamente que estava errado para que não estrague o motor. Então ele ficava num modo de proteção lá, limitador. Por exemplo, algumas das coisas que a organização decidiu por fazer de uma forma mais protecionista ou mais protetiva, que foi assim do tipo, vários dos alertas foram assim ajustados para serem bem protetivos, né? Então, inclusive de desligar o motor ou de limitar o giro, e tu tem que realmente reiniciar, ou desligar o carro e ligar de novo para ele poder voltar, sair daquela proteção. Então, é legal porque a gente conseguiu botar em prova, em teste, muita coisa elaborada, que inclusive ajudou a salvar um monte de problemas assim mecânicos que poderiam ter causado quebras, porque justamente a eletrônica estava muito bem protegendo todo o motor. Para a segunda etapa agora eu não estou presente, na verdade está acontecendo nesse final de semana que eu estou gravando esse episódio. O Luiz está lá junto com a nossa equipe do Brasil também, e ficou, tá assim, aí teve tempo aí, duas ou três semanas entre as etapas para eles analisarem todos os dados de todos os carros, melhorarem algumas questões aí, especialmente da controle da wastegate. Algumas questões mecânicas estavam mal posicionadas, estavam uns ângulos errados. Agora já se ajustou isso, fizemos várias implementações assim, para facilitar inclusive o trabalho da equipe, porque eles têm que carregar push to pass, que é quando aumenta a pressão de turbo. Eles podem usar, dependendo da corrida, lá 36 vezes eles podem usar uma potência a mais, acho que são 50 ou 100 cavalos a mais, eles usam por 36 vezes naquela corrida, eles têm que gerenciar aquilo, e tudo isso quem gerencia é a própria Feutech. Tem as câmeras, é tão elaborado, tão complexo, que me dá um orgulho enorme de ver um carro daquele nível tão bem funcionando já numa estreia assim,
E quem conhece automobilismo sabe quando tu troca uma geração de carro com tudo novo, que eu acho que na prática talvez nunca aconteceu no Brasil, assim, mesmo na Stock Car em 2009, quando eles trocaram a plataforma inteira, eles usaram muita coisa da antiga. Aqui não, aqui é tudo novo mesmo, muito mais moderno. Então, eu pessoalmente fiquei muito feliz porque foi uma prova de fogo incrível, assim, rodar numa categoria com um nível tão alto e ter um produto funcionando tão bem. Então, assim, fico muito feliz de ver esses carros funcionando tão bem com o FT700, é um produto que a gente tantos anos está trabalhando para desenvolver, que nem desenvolver uma plataforma de um carro, né? Demora anos para desenvolver e quando vai ao mercado, para deixar perfeito, às vezes demora mais um tempo e a gente está trabalhando muito sério nisso. Então, para mim, foi assim, um marco do sucesso da FT700 e no caso da Fueltech, aí, muitos anos sonhando com isso. Então, vamos tentar bater rank agora? Vamos ver. Vamos lá. Sensor de pressão de óleo, dá zero de pressão de óleo mesmo? Sensor de pressão de óleo. É o sensor lá, tá O sensor tá estragado. Olha o medo aqui, ó. Zero de pressão de óleo. Eu só confio porque eu tenho o aditivo aqui da Liquimole, mas tenho certeza que é o sensor. Foi por isso que nós descobrimos o chicote. Nós ligamos e a luz acendeu, apareceu. Aí eu desliguei o carro, falei, tá sem óleo. Aí a gente mediu a pressão estava certa. Aí a hora que eu fui mexer no chicote, o carro apagou e deu aquele problema. Mas olha só, ele tá todo se falhando assim, ó. Tá, vamos manobrar ele lá pra cima, antes que esquenta muito. Ele liga os ventiladores, tudo, já desliga a bateria aí que... Mas tá se manobrando todo errado. Temos... ela tá toda realmente se perdendo, assim. Ela tá entrando em proteção. É, tá entrando em proteção. Tudo. Ela entra em emergência todinha, porque ela dá o curto no chicote. Então é o seguinte, ó. O primeiro update que a gente vai fazer tá aqui, ó. Pega um estiletinho, vamos abrir. Zero na caixa, a gente nem olhou se tá certo. Já estamos desmontando o carro. E tá igual o câmbio, né? Nem olhamos se tá certo, vamos tirar. Sim, quando a gente tirou o câmbio, a gente foi perceber que tinha comprado o câmbio errado. Não estraga a caixa se não der pra devolver. Tá igual os mecânicos, né? Aqui é o seguinte, ó. Padrão americano, em vez de arrumar, troca. Isso aqui é o chicote inteiro do motor, ó. O chicote inteiro do motor, ó. Ai, tá cheio das fitas aí. Tô travado. Que a gente não sabe se vai precisar tirar o motor para trocar. E essa é a nossa dúvida. Mais um dia normal, né? É. Então tiramos. Então, o que a gente fez, ó? Esse aqui é o chicote completo, novo, do carro, que custa $600. É mais barato do que uma troca de óleo do carro. É mais barato que desmontar o chicote para refazer. Cara, se tivesse que desmontar esse chicote para refazer... Só que por que a gente acha que é o chicote, tá? Porque a gente já mexeu tantas vezes nesse carro, a gente já... Vai abrindo aí. A gente já trocou tantas vezes o motor, câmbio nesse carro, já tirou, baixou, fez na correria, fez com calma, ficou desmontado, ligou. Então esse carro tem 5 anos, mas ele 8.000 quilômetros, único dono, baixa quilometragem, mas ele tem história, né? Infelizmente ou felizmente ele tem história. Então a gente acha que tem algum problema no chicote, e tanto que começou a mexer no chicote, aí desligou a pressão de óleo, alguma coisa assim. A gente falou, ó, vamos trocar o chicote inteiro. Só que para trocar o chicote inteiro, a gente não sabe o tamanho do pepino. E vamos descobrir junto com o Denis aqui o tamanho do pepino, na verdade, porque o pepino é dele. E aí a gente vai ver o tamanho do chicote. E aí tem mais uns upgrades que a gente vai aproveitar e fazer, porque por que não vamos aproveitar que vai ter que desmanchar algumas coisas para botar
vou usar mais, mas isso aí daqui a pouco a gente mostra para vocês entenderem. Tá? Na verdade eu vou buscar a 700, que eu tenho aquela 0.35 Founders, vou botar nele. Então agora é o seguinte, ó, além dos upgrades do chicote, que é corrigir um problema, nós vamos fazer o seguinte, essa admissão aqui é uma admissão que eu já tinha há um tempo aqui, que era meio cachorra, né, para não falar outra palavra. E eu tenho uma admissão nova, prontinha ali na caixa, que daqui a pouco eu mostro para vocês. Mas nós vamos começar a desmontar aqui as turbinas, isso aqui de cima, vamos dar uma revisada, até se não tem nada estranho, né? Porque tá tanto tempo já esse carro desmontado e montado. E aí a gente vai começar a botar esse chicote. Então, para não... Vocês vão acompanhar em saltos aqui, porque é muito encrenca. Então, e aqui, ó, já tem os outros upgrades pro carro, ó. FT700. E essa aqui é uma muito especial, porque essa aqui é a minha Founders Edition especial. É a número 035, que é o meu número da sorte aí. E eu reservei ela pro C8 justamente porque eu queria ela num carro que fosse muito especial para mim. Não que os outros não sejam, mas o C8 tem um valor muito especial. Então eu vou botar a FT700. Nós vamos botar aqui os injetores também, porque esse carro quando eu montei há 5 anos atrás, a gente não tinha os FT Injectors. E ficou os injetores velhos ali, já faz um tempão. E esses injetores já estavam aqui, já não tinha mais como tocar. E a gente agora vai botar aqui uns FT Injector, o de 240 libra-hora. Na minha opinião é o injetor mais versátil que a gente tem, porque ele é pequenininho, é alta impedância, não precisa do pick and hold, consegue tocar um motor pequeno até um motor gigantão grande, faz um monte de potência e além disso muito confiável, tá? Um injetor que está assim, hoje é o nosso best seller, é o injetor que mais vende no mundo inteiro. Aqui nos Estados Unidos é um fantástico sucesso aí. Então, esses upgrades, e depois eu mostro a admissão no detalhe para vocês, porque essa aí é de chorar o negócio. Quando eu fabriquei o carro a primeira vez, eu precisava uma admissão de metal, né? Porque esse carro ele usava uma admissão de plástico e a admissão de plástico, obviamente, quando vai fazer turbo, para altas pressões tem que trocar, né? E não existia ninguém que fazia uma admissão para C8. E essa empresa aqui fez uma admissão protótipo, me mandou, muito gentilmente, mas na época ela era fraca, aqui era uma chapa assim que ela explodiu. Até vamos fazer o seguinte, vamos dar um trabalho para o editor aí. O editor acha aquela cena onde é que foi aquilo no Shakedown em Virgínia, que explodiu a admissão, a gente tentou botar uma cinta aqui em cima. Olha, aquilo ali vale relembrar, sabe? Agora de manhã aí fomos dar uma olhada, achamos um rachado aqui assim, ó. Botar uma fita tape agora ali, tá trincada a admissão ali. Gorilla tape. Vamos ver se isso aí ajuda, mas tem uns desafios aí, vamos ver. Olha aqui o rachado. Rachadão ali, tá abrindo a admissão. E daí vamos meter um epóxi aqui, alguma coisa que não dá tempo de soldar, desmontar. Mete pau. Vamos. Eu tô botando pressão lá. Show. What is the guarantee on that? Huh? What do we guarantee on that? I'll give you that, the 292. Esse é o Eric da Proline, ó, veio botar uma cinta aqui pra gente tentar segurar a admissão. I will say we have done it before, it does work. É, eles já fizeram na admissão da Proline lá quando aconteceu isso. O que é que acontece? I think that's tight enough. Yeah, porque aí vai segurar aqui, ó. E vai evitar de subir. I'm thinking we just cut this, because there's no way to guarantee it's not gonna... Viram aí a cena? Ela literalmente abriu aqui assim, rasgou. E a gente soldou, puxou, tentou se virar de todas as maneiras. Mas ela ainda tinha uma outra limitação, que ela só permitia injetores aqui, ó, desses bem pequenininhos, tá? E até aí, beleza. Esse injetor aqui atende por uma certa potência, mas como a gente começou a aumentar muito a potência, a gente precisava botar uns FT Injector com mais pressão, mais potência. Aí o que é? Se botasse essa flauta ali, ela não dava altura de botar o FT Injector, ó. Que esse aqui é
os FT Injector de alta impedância, ó. Então esse injetor aqui, ó, ele é maior do que esse e essa altura aqui, ó, era muito grande para mexer na flauta, teria que fazer um suporte com a flauta aqui em cima e a gente não ia ter espaço aqui para fazer do jeito que tudo está fabricado. E agora até, só que tem muito carro que realmente tem esse tipo de injetor pequeno. E a gente vai pegar e vai colocar agora, isso é um produto que eu vou dar um spoiler para vocês, só para quem está assistindo o episódio aqui. A gente vai lançar nas próximas semanas, eu acho, um FT Injector pequeno, tamanho pequeno. E o FT Injector pequeno, ele na verdade vai ser do mesmo tamanho esses Bosch pequenininho aqui, Injector Dynamics, são ótimos injetores, mas eles, para ter as vazões grandes, vai precisar, muita gente acaba precisando ir para os FT Injector. Então, a gente vai lançar um alta impedância pequenininho para contemplar isso aqui. Mas como a admissão nova que eu comprei tem essa parte alta, a gente vai poder usar o FT Injector tradicional aqui. Vamos comparar as admissões aqui, ó, para entender as diferenças até. Essa aqui é uma admissão bacana, ela tem a parte de baixo billet, ó, com o ring aqui. Tem o mapa original. Aqui tem os fittings que a gente botou esse aqui foi na força do mecânico, ó. Mecânico bom não tem rosca errada, tem mecânico fraco. Aqui tá a prova, ó. Marcelo Pires, by Marcelo Pires essa, ó. Agora dá pra ver as diferenças, assim, dá pra ver que ela é mais baixa, ó, porque essa aqui a borboleta era deslocada, mas essa é a posição original do C8, então na verdade a borboleta agora não vai ficar mais ali, ó. Mas olha uma coisa legal aqui, ó, eles fizeram uma flange de Tecnil, isso aqui, né, que é tipo um isolamento térmico, ó, da admissão para o cabeçote. E aí ainda vai o O-ring, ó. Muito interessante. Eles combinaram a ideia dessa flange aqui de Tecnil, de material plástico, digamos assim, é para isolar termicamente o cabeçote do motor, para não ir calor, digamos, para o coletor de admissão, para o coletor de admissão ficar um pouco mais frio. E realmente faz diferença. Os coletores acabam ficando com uma temperatura mais fria e, consequentemente, o ar entra um pouco mais frio para dentro do motor. Então, interessante o que eles fizeram aqui. E fizeram de encaixe, olha, bem legal. Outra coisa, ela é montada em várias peças, né? Tem essas duas peças assim e as duas peças aqui, ó. Ah, e ela não veio furada, ó. Acabamos de descobrir uma coisa aqui, ó. E a parte do suporte das flautas? Então. Também não tem, ó. Será que não veio as flautas junto? Então acabamos de descobrir o desafio já. Para furar para bico aqui nós temos o sistema, não? Isso tem que ser bem retinho, né? Furadeira de mão assim, dá pra fazer, mas não fica de acordo, né? Certo, se querer na fresa de botar e fazer o furo. A fresa Proline faz ou não? Faz. Então agora é o seguinte, percebemos, fizemos alguns contatos, descobrimos realmente que eu vou ter que mandar a admissão de volta para eles furar. Eu não tinha pedido para ela vir furada aqui a parte dos bicos, eu achei que vinha já de cara e faltou as flautas. Aí eu vou mandar junto os injetores para ele, o Wilson Manifolds faz esse trabalho bem, muitos clientes exatamente furar, porque até furar tem um ângulo, tem uma questão ali, se furar torto ali, não é uma furadeira comum, né, que vai fazer, então a gente tem que pegar isso aqui e fazer o furo certinho para o lugar do injetor, para bonitinho, e botar a flauta aqui na altura. Então vai atrasar um pouquinho o projeto, ainda hoje é sexta, segunda é um feriado aqui nos Estados Unidos, eles vão pegar só na terça-feira. Vamos ver se a gente consegue, para a próxima semana, estar com isso aí pronto. Enquanto isso, vamos revisando toda a parte do C8, vocês vão ver o resto do progresso. Mas tá aí o bicho. Agora já enviamos a admissão lá para Wilson Manifolds, que vai fazer os furos, botar as flautas. Que mais? E agora descobrimos que tem que tirar quase o motor inteiro para trocar o chicote. Cara, que loucura. Na verdade, a gente quase tirou ele, falta pouco para tirar ele. Só que o que acontece? Que nós estávamos com o Felipe, que ele já passou por isso mais vezes. O problema desse motor é água, essas coisas que é um saco soltar essa mangueira. Então, por incrível que pareça, é mais fácil nós fazer isso do que tirar ele fora. Sim, tirar o agregado aqui. Cadê o agregado? Tá lá. Ah, tá lá. Mostrou tirando, não? Tu ajudou a tirar?
Cara, agregado isso aqui. Até deixa eu ver o peso disso aqui. Sujar minha mão, mas... É pesado. É pesado. Não é titânio. Não é titânio. Mas é alumínio, né? Interessante. Mas... E agora começamos o parto do chicote. Sim, aí agora... E aí vai desprendendo o chicote em tudo que é lugar. Vai ter que achar os caminhos dele aqui. Ah, sim. E já vê se acha algum lugar que ele mastigou, né? Porque, Eu já achei um lugar. Já achou? Dá pra ver? Dá. Aqui, ó. Ele fica aqui, ó. Ele fica aqui em cima, né? Aham. Olha aqui, ó. Eu tinha achado um lugar aqui, ó. Peraí. Você... Aqui, ó. Olha aqui dentro. Ah, Olha ali dentro. pega uma lente, abre ali, vamos abrir ele aqui. Olha aqui dentro. Ele fica... O calço do motor Ficou mastigando. fica... Mas pega ali um... Ai, cara, eu vou te falar que é isso aí, ó. Porque quando eu saía andando com o carro, era batata, assim, se... Nós ligava o carro aqui, funcionando. Ah, acho que tá funcionando. Cara, eu saía na esquina, assim, quando eu botava 1, 2, 3 na frente da MRB, ele dava um tiro, assim, de parecer que... olha aqui. Olha aqui, ó. Olha aí, ó. Ah, Aí. tá aqui, ó. Aí o problema. Mastigou os fios, ó. Mas E dá o pra até barulho? tentar. Não vamos tentar, A né? primeira vez que eu escutei o barulho, Aqui, ó. E eu vou te falar, ó. Se bobear esse fio aqui, um é pressão de óleo e o outro é rotação do motor, alguma coisa assim. Ou uns 5 volts que vai pra quando a várias gente coisas. mexia nele, ele parava. Ele parava. Funcionava. Olha aqui, ó. É. Em algum momento ele levou uma espremida e ficou tudo ali. Sim, mas tu vê, ó, esse é um exemplo claro. Então ele mastigou uns fios aqui, ó. Mastigou 1, 2, 2 principalmente, assim, ó. E um carro novo, né? Com Não, 1.008 não, ó, milhas. mais aqui, ó, 3. E o carro novo, né? Nem 8 mil milhas tem. Único dono, né? O único dono. Só tirou o motor umas 37 vezes. É, tá aqui, ó, então tá. Achamos um dos defeitos, né? Agora... Eu tava olhando, como eu sabia que era esse lado que mexia, eu fiquei olhando. Eu vi aqui e falei, cara, é aqui. É, E é o único. tá? Agora... Bom, é bom, na verdade, quando o cara acha, assim, uma coisa bem clara, porque era bem isso, assim, intermitente, o carro às vezes funcionava, cara, eu ia pra casa, quando chegava na esquina ele apagava, aí nós voltava pra cá. Aí ele acusava sensor de rotação, acusava um monte de coisa. Aí trocamos sensor de rotação, sensor de fase. E o diagnóstico disso aí é difícil porque, por mais que a gente tenha um monte de informação, tem a ferramenta original da GM, é intermitente, né? Mas, cara, que bom que não é caro esse chicote. Imagina se fosse uma Lamborghini, uma Ferrari, assim. Essas coisas não é $600, que o bom é o seguinte, é preço Chevrolet ainda, né? Esse é um carro nacional, né? Né, Felipe? O bom é que é um Chevrolet aqui, né? Que o chicote custa $600. Olha aqui, ó. né? Olha aqui. Achamos o problema. Cara, Aham. Fica aqui, ó, perto do Chico. Passa aqui, ó. Ele ficou... ah, tá aí, ó. Por isso que quando a gente mexia, ele... Fita isolante aqui, Fred. Tava pronto. Não, mas pra quê? Se vamos fazer fácil, se a gente pode fazer um pouco mais difícil, Pois né? é, já tá montado. Vou montar de novo com esse mesmo. Bom que apareceu, né? Já pensou É. que troca o chicote, não acha? Não, aí tá louco, né? Aí tem que Por trocar o isso que a motor. gente mexia, ele sumia, ele voltava a funcionar, o óleo, depois parava. O óleo, né? E aí, a hora mas que você é- saía, a hora que você dava pé no carro, ele entrava em emergência e ligava de novo. Ele dava aqui. É, mas não era só o óleo, era sensor de rotação, algum outro tinha fio. mais, aham. Tem algum outro fio ali que é relevante. Olha aqui o sensor de detonação, ó. Ah, arrancou? Tá, ele quebrou, como se tivesse quebrado o fio lá. Ah, Olha lá. Tem mais isso, sabe? tem mais isso também. Bom, agora ele vai ficar novo, né? É. Cara, mas pelo tanto que esse já sofreu, não tem muito o que reclamar. Hey, buddy? what's up? How are you? How are you doing? Good to see you. Yeah, man. Good to see you. How's everything happening? Good, good. Yeah? What y'all doing with this? Trying to fix because it's been a couple years actually struggling. How you doing, man? Yeah. We found we're struggling like the transmission. I changed like many transmissions, but then we just found this. Now it was like I could not even drive the car around. It was cutting off, misfiring, and it was on the stock harness. So I got a new OEM harness, but you have to really pull almost the engine to change the harness. Yeah, that's a lot of work. But we'll make this
work right now. Yeah, yeah. This is full DI, so we're learning Yeah. the startup, that kind of stuff. It's what? Direct injection. Oh, okay. So it's full on direct injection, the high voltage pump. Yeah, yeah. that See the dash? So the DI pressures on the top right is like 1900 Yeah, yeah. PSI. Well, wait until to hear the engine. I barely touched it like at 5,000 RPM. It was like, man, this is going to be, because it makes over 500 horsepower net NA and revs like 9,000. That's all you need, man. Yeah. Yeah, it's gonna be a good time. It's a pretty clean car too, huh? It was okay. Yeah. Like the body's not all beat Yeah. up, you know? Yeah, we had to do some work, Do a but little bit, yeah. the chassis is all fixed up because the chassis on these cars are bad, all rusty. That's what I So we have to fix all. But we didn't thought it would be so easy to actually run the engine. It's already running great. Yeah. And the way it fit was cool. What year is this out of? So 2012, California. The same as before 58. 458. 458. I spent a lot of parts, like new parts, Yeah, yeah. ended up at Not a whole lot going on up here, huh? yeah, this. Yeah. Yeah, that's cool. E aí, Denis, qual é a situação? Estamos aí. Tá piorando ou não? Não, agora tá piora, melhora, a gente vai naquela. Agora Tá no final. Tá quase no final já dele. Mas já saiu quase todo o chicote? Achou mais uma parte mastigada ou não? Não, mastigado não, mas tem muita coisa que foi cortada por causa da... Nós vamos ter que... Mas, ó, nós vamos ter que fazer isso aqui. Por exemplo, aqui era o pressão do coletor, pressão absoluta. Tá. Então vou ter que emendar ele também. E só, mas o Mas resto tem... tá. E aí agora eu falei com o Felipe, a gente dá uma ajeitada, por exemplo, tem umas mangueiras aqui, que quando elas foram feitas foi a primeira vez que vocês montaram. Então Sim, assim, dá pra melhorar. dá pra melhorar, porque, por exemplo, olha como que elas estão aqui, ó. Tá vendo? Toda dado nó e vai pra lá e pra cá, então a gente consegue melhorar elas. Pra gente montar e já não deixar tanto, olha aqui, tá vendo? Vai lá, dá uma volta pra voltar no mesmo lugar, né? Aquele projetinho que era pra ser uma tarde. Isso mesmo, tá aí, ó. E aí nós vamos ter que dar umas melhoradas, mas já tá quase fora. Porque nós jogamos ele no chão ali pra você Show. dar uma olhada nele. Já viu aqueles caras quando carneia porco que tá tirando as tripas do bicho? Ou quando você tá pescando e tudo? Eles o churrasqueiro. Nós estamos tirando aqui as tripas. Eles, hein? Nossa, porque tá vindo as tripas. Tá nervoso? Não é porque é complicado mesmo de tirar. Você parece que tá nervoso, Mais um pedaço. Mais um pedaço. Nossa, Tem mais coisa, hein? tem mais ali. Olha o bichão, vai ver aquele pedaço ali. Tá preso lá em algum lugar ainda lá. Deixa eu ver onde ele tá preso ali.
Aí, ó. Achei. Você faz uma cara que tá se esforçando, hein? Manda ela aí de novo. Manda essa cara aqui pro lado de cá, que você fez aquela carinha que tá se esforçando pra alguma Mas coisa. é apertar o troço que você não tá enxergando. Mas tá. Se não tá enxergando, como é que você vira a cara pro Nossa, outro tem lado? que, você tem que sentir, ele é igual. Tá. Então você vira a cara, você não enxerga, aí você vira a cara pro outro lado e fecha o E olho. dá-lhe pra tentar decifrar Tá o que, que você tá certo. apertando. Tá certo. Entendeu? O que você tá sentindo aí, doutor Cláudio? Não senti nada. Agora. Aí. Consegui, viu? Foi? Claro. Isso é doutor Cláudio. Doutor Cláudio, qual que foi o que rolou aí que você teve que levantar o carro? Pra soltar as pontas do chicote aqui, ó. Que estão presas lá na frente. Tá. A gente tá soltando que é o resto da buchada do Corvette. Que é pros caras falar que a gente não filma. Estranho. Então. Olha aqui que legal. Fica só me derrotando. Olha aqui, ó. Olha uma derrota aqui, ó. Onde passa o fio, passa em tudo quanto é canto. A gente tá Não vai aqui. falar não, tem que comprar uma câmera. A gente tá copiando aqui, ó. Tirando tudo. Agora aqui. Pra tirar, a gente tira. Agora, colocar que vai ser o problema. Eu vou te dar uma ideia que eu vou comentar com o Anderson lá pra você colocar. O quê? Pra você descer o motor todinho. Tá louco? O que você acha que eu falei? É louco, chefe? Fala assim, Anderson. Ele falou que é melhor descer o motor inteirinho pra colocar o chicote. E ele pediu pra você falar com ele. Você tá louco, nem brinca com um trem desse. Aê, Denis, que isso, hein? Estripou o Corvette. Tu começou a desmontar esse carro, era que horas? 10? 10 horas da manhã, Agora são 4. 4 da tarde. Você desmontou, certo? Yeah. Então mais 4 horas ele tá montado. Não. Tipo até 8 horas da noite já tá montado. rodando. Amanhã nós temos mais uma batalha. Não, amanhã é de lavar o carro, não? Amanhã é dia de lavar o carro. Leandro? Não. É 4 horas pra desmontar, então vai ser mais 4 pra montar. Não. Tem bastante coisa pra modificar. Mas vai dar tudo certo. Tudo isso aí você vai ter que refazer. Isso tudo a gente vai ter que refazer. Eu vou refazer amanhã. Amanhã, hoje eu vou Tem que lavar ele colocar o aqui. chicote, né? Pedir pro, olha aqui, aqui. Pedir pro Felipe comprar um negocinho desse aqui. Ai, meu Deus do céu. Aonde é? Falou? Aqui, ó, tá quebrada. Mangueira. Tá quebrado esse mangueiro. Qual outro Pedir pro bolinho? Felipe fazer, ó. Pedir pro Felipe pegar uma coisa dessa. Vamos, fala outra coisa aí, porque os caras falam que a gente não mostra as coisas, né, Denis? Sem vergonha. Olha as mãos da pessoa. Viu? Mas não, tem que trocar essas aqui, porque botaram de plástico quando fizeram. A gente vai botar tentar botar de cobre ou de alumínio e mudar essas mangueiras aqui, porque elas estão atrapalhando o chicote agora. Agora a gente vai tentar dar uma melhorada nessa bagunça aqui que fizeram, uma bagunça organizada que fizeram aqui. Quantas vezes você desmontou e montou esse carro? Eu já perdi as contas. Eu acho que eu já faço 10, eu acho. Com câmbio, tudo que eu já desmontei, montei umas 10 vezes. Mas é bom. Era melhor quando eu vi eles desmontar no YouTube, mas...
Chegamos aqui, ó. Estamos aqui picanha. Trouxe meu ajudante. E aí, tu vai fazer o churrasco hoje? Ele falou que ia apresentar parafuso. O radiador do DeLorean aqui na frente, o radiator. E para resfriar água e o motor é lá atrás. E a bomba de água dela não consegue circular água rápido assim. E aí a gente vai botar essa bomba aqui elétrica para poder circular água mais rápido. Dia 2, que era para ser um dia só, já estamos na saga do C8 aqui. Hoje o Dudu veio sábado aqui, o Dudu. Acabou as aulas ontem, né, Dudu? Uhum. É, acabou a 4ª série. Sim. E agora vai pra 5ª série. Sim. Caramba, aí, meu. Olha aí, ó. E aí ele veio me ajudar. Hoje o Dudu é meu ajudante aqui, ó. Esse é o que vai assumir os carros aí, eu acho, né? E ele me enchia o saco, né? O que tu falava do C8, né? Eu quero andar nele já. Sim, ele sempre me falava, pai, quando é que vai arrumar o C8? Pai, quando é que vai arrumar o C8? E eu ia empurrando. É, sim, um dia ele pegou... Cadê o C8, né? Mas tu viu uma coisa que eu vou fazer, ó. A FT700 mais especial de todas, ó. Vai pro C8. Que é a minha FT700, a Founders Edition número 035, que é a minha. De todas as Founders Edition, eu reservei uma pra mim, que era a número 035. Eu reservei ela especialmente pra botar no C8 agora. Vamos abrir ela? Tá. Tu já fez um unboxing? Não. Uma 700? Não foi. Não, peraí. Não foi. Peraí, deixa eu ver. Eu queria manter o lado. Deixa eu fazer, ó. Tem que fazer um pouquinho de lado aqui, ó. Aqui, ó. Que até essa caixa eu vou guardar aqui, ó. É muito especial. É 35. Tem o número de corrida. Aqui. Tá fora. Caramba. Até ali embaixo? Ah, agora deu. Ó. Agora foi. Então é o seguinte, ó. Eu Das números especiais, ó. A gente reservou. A gente fez o seguinte, saíram 302. Só um pouquinho. Ó. Primeiro baixo assim, ó. Ó, abre aqui, ó. Muito pra lá. Olha aí, ó. Tira. Tem aqui a embalagem, ó. E eu não tinha aberto ainda, tava guardada dentro da minha sala. Vai, qual o zíper aqui? Aí, ó, tem que botar a senha, ó. Já tá com a senha. Só puxa aqui, ó, pra baixo. Aperta. Faz assim, ó. Olha o cuidado que a gente teve com a embalagem, né? Aqui, ó, olha só. Vamos fazer assim, ó. Peraí, só um pouquinho. Faz assim, ó. Aí ele aqui, ó. Tá aqui, ó. Vamos tirar a mochila. Tá, tirou assim. Cara, eu vou te falar que é a primeira que eu tô desembalando mesmo. Vai. Realmente eu não tinha nem... Vai, eu quero. Cuidado. Muito especial essa aí, ó. Olha aí, ó. Essa, Que isso? pode abrir. Olha aqui as T700. Vamos ver o que tem aí, ó. Então, Tem uns cruz. esse é o parafuso para prender ela aqui atrás, ó. Dependendo como é que for prender. Tem um coisa de USB. O cabo USB, que é um USB-C agora. E aí tem um adaptador para botar no USB-A, para quem usa Nem laptop. sei o que é isso. Isso aqui é a antena do GPS. Aí tu bota no painel para ela ler o sinal Tá, de GPS. isso é um... Emblema. Emblema? Ah, agora tem que botar o emblema no Corvette, né? E aqui, ó, os parafusinhos. E Parafusão. os coxinhos aqui para vibração. E olha só essa aqui, ó. Numerada aqui, ó, Founders Edition. 035 o número dela, ó.
E ela vem com splash especial. Então, muito especial esse aqui, ó. O que a gente fez nas Founders Edition, né? Foram, para relembrar, foi a primeira série. Como é que ele abre? Que inaugura, digamos, as FT700. Aí a gente vendeu 302 unidades, se eu não me engano, Founders Edition. E a 001 está no nosso museu, na Feltec Brasil, a gente guardou ela. E aí as outras a gente foi numerando conforme vendas, ou alguns tiveram alguns números especiais que fizeram pedido. E eu pedi para reservar para mim a 035, porque sempre foi um número de corrida dos meus carros. E agora essa vai pro Corvette C8 aqui. Corvette. Que legal. Tá bom. E agora nós temos que depois escolher onde é que a gente vai botar o emblema, né? Será que a gente bota na traseira ou... Olha só. Até que ia ser legal, meio que nem um lado assim. Aí acho que é meio baixo, mas não tem muito lugar. Porque... Olha ali, meio na traseira. Ou aqui, ó. Talvez aqui nos dois lados, assim, ó. Aqui em cima. Ali tá bom. Por ali, né? Legal. Um pouco mais pra cima. Acho que vai ficar legal, né? Assim. Até aqui Ou, sabe onde é que pode ficar legal, ó? Onde? Em cima da tampa do porta-mala, lá na lateral, ó. Em cima lá, assim, onde é que tem uma... Motor. Assim, ó. Ou aqui, ó, olha só. Aqui talvez ficaria legal, assim, quer chamar atenção também, ó. Aqui é uma opção. Aqui a gente tinha um coletor de admissão, que é esse aqui, ó, que tu sempre enxergava ele, ó. Que tá aqui, ó. Só que eu vou trocar essa peça aqui, a outra não tem um lugar pronto para isso, né? Então, só se fizesse aqui para aparecer no vidro, assim, teria que ser no meio da admissão ali, assim. Aqui atrás é o porta-mala, ou aqui na frente mesmo. Aqui. Não, aqui fica estranho. Aqui, assim, que é uma opção. Bom. Ou aqui muitos carros esportivos eles têm aqui, ó. Tipo aqui, ó. Entendeu? Não sei se aqui não fica legal, viu? Vamos pensar aí. Vamos reservar bem. Mas agora nós temos algumas novidades aí, notícias não muito empolgantes. Primeiro, assim, esse senhor aqui é o senhor Arcondo. Agora de óculos aí, a idade pegando, a gente tá se arriando nele, que a gente não tinha visto ele de óculos ainda. Ou seja, pra ver muito perto, a idade já pegou, né? De longe eu vejo perfeito, assim, mas de muito perto eu não consigo mais ver. Você tá usando um de brake? Isso é pra limpar. De perto parece que tá longe. Pra limpar, tô tirando a graxa, algumas coisas aqui alguns conectores. Mas é o seguinte, ontem a gente começou a conferir e o chicote novo que eu comprei, adivinha se não estava errado. Eu comprei o chicote, depois eu descobri o que é. Eu não comprei pelo número do chassis, eu comprei ele pela descrição do carro, tá? E aí eu fui lá, Corvette 2020, Z51, só que eu errei uma coisa. O quê? Esse carro tem uma suspensão que chama FE4 e aí eu comprei o do FE3, que não é a suspensão com regulagem eletrônica, entendeu? Então, tipo assim, esse chicote que a gente comprou aqui, que é o Final 39, ele é se fosse o carro sem suspensão eletrônica. Não, funciona assim. Tá ligado? Tá ligado, tá ligado. Não, e aí de repente vai dar erro, entendeu? Então, assim, aí o que aconteceu? Esse plug aqui, ó, na verdade o pessoal, quando viu ontem, esse plug que vai no chicote do carro, ele tem uns fios que naquele ali não tinham, que é exatamente os fios do amortecedor. É por isso. E aí faltavam os fios do amortecedor. E aí, só que aí, olha que droga, eu liguei pra concessionária ontem, tu ligou pra outra também, né? Sim. E a concessionária falou que esse chicote particularmente aqui não tem nem na GM e não tem em lugar nenhum. Falaram que dá pra pedir na fábrica pra eles fabricar um. Fabricar um, né? Mas... Aí eu achei um cara no outro lado, lá dos Estados Unidos, que tinha um pra vender no eBay, só que o cara queria o dobro do preço, ele queria $1.200, que beleza. Aí eu chamei o cara, mandei uma proposta, ele não aceitou, aí eu mandei uma outra, disse, eu pago, mas tu me mandar sábado, assim, overnight pra chegar domingo. Ele falou, não consigo, a empresa tá fechada, só consigo enviar na terça, porque segunda é feriado ainda. Aí nosso nível de ansiedade não nos deixou esperar.
E a gente pensou, cara, mas agora como a gente viu o que tinha de defeito no chicote, vamos arrumar, né? Fita isolante aqui, fecha. Porque era... Te lembra onde é que tá a parte com defeito? Já. Ah, é pra esse plug... Não era nesse plug, era num outro. Esse? Não, esse é o da ECU. Não, do TCU. Esse aí, aqui? Esse aí. Já arrumou tão bem que não dá pra ver. É, mais ou menos. Não, mas era aí. Não, era aqui. É nessa área. Nessa área? Nessa área. Não era. Esse aí é o plug da ECU. Eu botei isso agora. Não, mas esse é o plug da ECU. Sim? Era Não, mas era o plug da TCU que era o problema. Aqui, não foi aqui que tu botou? Não. Não, é essa fita que eu botei agora. Essa fita? Sim. É, parece novo. Ah, então me enganei. Tá, então assim, aqui nesse pedaço, bom, a gente já mostrou no vídeo, né, mas explicando pro Dudu, esse pedaço aqui, ó, ele tava assim bem esmagado. Aí quando o Denis foi tirar, ele descobriu que tava muito esmagado. Aí ele abriu essa capa assim pra ver os fios dentro, tinha uns 5, 6 fios assim cortados e encostando no outro. E aí por isso que quando ligava o carro dava um tiro. Vamos botar o tiro de volta aqui que o cameraman quase infartou ali. Deu um tiro assim de quase derrubar todo o negócio, assim. Tava dando isso, andando. E tinha um dos fios, tava só pela capa, assim. Do Ah, ele fio. tava rompido. Tava Tá cortado? cortado completamente. Eu só fiz assim e quebrou o fio. Tá, e aí, bom, isso ali é uma coisa aí. Tinha um outro sensor que arrancou os pinos, né? Sim. Que esse aí que tu conseguiu usar o conector. Encontrei agora pinos novos, então eu vou alongar um pouquinho mais, que é o sensor de NOC, eu acho. Aham. Eu acho o sensor de NOC de um lado. E tinha também outra modificação que eu acho que foi um dos primeiros testes, assim. Tinha alguns fios de imagem, já tirei também. Aham. E agora é só isso já, eu acho. Tô tentando limpar tudo também pra Sim. tirar um pouco de isso, óleo, pai? qualquer coisa que tenha nele. Isso é uma etiqueta do fabricante, assim, que tinha pra identificar, mas tá... Foi com uma delas que vimos o código original É. desse chicote que era diferente do... Mas aí eu liguei pra concessionária ontem e ele confirmou o código. Cara, vou dizer, foi cagada minha, porque... cagada dupla, porque primeiro eu não tinha que ter comprado no site sem bater o número do chassi, que aqui isso funciona muito bem, né? Sim. Segundo, ele chegou em janeiro, tá? E aí de janeiro até maio, a gente foi conferir ele no dia que foi botar no carro, né? Sim. Se bem que só ia conferir quando tirasse o outro mesmo, né? Mas é que nem a admissão, né? Também a admissão chegou faz um mês aqui, a gente foi abrir a caixa no dia de botar no carro e foi descobrir que não estava furada para botar os injetores ali, aqueles injetores que tu pegou os pequenininhos. Então nós tivemos 2 atrasos agora, esse aqui a gente vai se virar. Então o que a gente decidiu? Vamos arrumar esse chicote. Não fura para as coisas. É porque tem alguns carros que não precisam daqueles injetores. Se o carro não tem tanta potência, aí ele pode usar só os injetores originais. E como aqui a gente tem muito mais potência, tem que adicionar mais injetores. Mas a gente vai fazer um upgrade também, a gente vai botar os FT Injectors, que tá... Eu botei mas- lá embaixo. Ah, tá aqui, Você ia pensar que se você botou que era um Corvette C8, que já ia ter furo. Não, mas é que eu comprei uma peça que nem essa, nova, tá? Tá. Que é aftermarket, que ela é para performance. E os Corvette C8 não tem, eles não têm esses injetores assim. Ah, você botou. Eu botei porque eu precisava, isso aqui é para botar combustível para dentro do motor, tá? Então precisa mais combustível, porque o original Corvette tem 500 cavalos, né? Esse que tem 1.500. Agora esse tem mais que o meu. Tem 1.500, então para botar para dar mais cavalos tem que botar mais combustível para dentro, aí tu precisa desses injetores. Só que aí o que eu vou fazer agora também, ó? Eu usava esse injetor pequenininho aqui, ó. E nós vamos trocar por esse aqui que a gente fabrica, ó, que é maior e ele injeta mais combustível. E aí com esse aqui a gente vai... Esse tem um capa. Só porque ele é novo. Né? E aí ele vai injetar mais combustível. E aqui é os sinais elétricos, ó. Tá vendo esses dois terminais aqui? Isso aqui que vai ligado num lugar naqueles chicotes. Então, Que no caso esse aqui a Feltec controla para botar combustível para dentro do motor. então esse é 240, E esse era 170. 120, 120 ou 170? 121. 170 esse aqui. Então vai aumentar agora também. Então, esses são os upgrades. E aí o que a gente vai fazer agora? A gente vai tentar... A ideia é, como o chicote tudo indica que ficou claro onde é que era o problema, a gente vai arrumar ele e vai botar no carro de volta. E aí botando no carro a gente vai... tem que montar tudo isso aqui de novo, né? As turbinas, a gente aproveitou, trocou as velas.
E aí agora na verdade é o seguinte, aí quando ligar vamos ver se não dá tiro. E da 700, tu já preparou alguma coisa de mapa? Tá, de repente eu vou fazer... Não. Tá, aí o que a gente vai fazer? A gente vai funcionar com a 600 no lugar, só pra ligar ele ali. E aí depois a gente vai botar a FT700. E aí se tudo der certo, nós vamos de Corvette pra casa hoje, o que tu acha? Tá. E o que tu achou? Mas tem que dar tudo certo. Tá. Você vai ter que me ajudar, hein? Vai me ajudar? Sim. Tem uns lugares ali que você vai ter que entrar em cima pra me ajudar a passar o chão. Tá. Bora? Então bate aqui. Bate aqui. E aqui é o seguinte, ó. Eu nem sei a ordem desses episódios, mas como vocês já viram o DeLorean funcionou, a gente tá fazendo o seguinte. Tu pegou antes explicando isso aqui, né? Não, melhor não. O radiador do DeLorean aqui na frente, o radiator, e para resfriar água e o motor é lá atrás. E a bomba de água dela não consegue circular água rápido assim. E aí a gente vai botar essa bomba aqui elétrica para poder circular água mais rápido. Esse carro ele tem o radiador na frente, né, e o motor atrás, e na lenta, marcha lenta, assim, tipo 900 RPM, 1000 RPM, ele começa a esquentar, a mesma coisa do Supra. Tipo assim, a bomba d'água original, mecânica, ela não circula água suficiente na lenta. E aí a gente vai botar essa bomba d'água elétrica. Mas pai, sem o elétrico, como é que você passou a água? Tem uma mechanical pump, tem uma bomba mecânica que ela gira com uma correia. Quer ver? Ah, tá. Olha aqui, ó. Pensava que você tinha que apertar um botão. Agora Aqui, ó. você botou a capa. É que não vai ver direito. Tá vendo esse cano aqui, ó? Sim. Esse cano aqui, ele vai tem uma polia que tem uma correia que gira, sabe? Ali. Não, aqui, ó. Uma correia ali embaixo, que agora tá ruim de ver. Tá. E essa correia ali embaixo gira a bomba mecânica, só que como na marcha lenta ele fica girando muito devagar, não circula a água até lá na frente e voltar. A gente vai botar essa aqui, que a gente controla ela para acionar de verdade mesmo, e aí ela vai realmente fazer a água circular. Pai, já mostrou coisa Já. pra tempo? Uhum. E nós vai pro futuro. Aí o que a gente vai fazer? A gente vai botar essa elétrica ali. Eu acho que depois a gente vai acabar tirando as pás da mecânica, né? Ou tu acha que não? Cara, Não precisa, né? Trabalha como auxiliar? Aí tu tem duas, né? O time que tá ganhando não mexe, deixa as duas juntas. Não, é verdade, porque aí se tirasse a mecânica, aí se falha a elétrica, tu não tem bomba mecânica, né? Aqui agora, na verdade, se qualquer uma das duas falhar, tem a outra ainda. É verdade, bem observado. Porque a gente fica com redundância, né? Nós vamos agora olhar onde é que a gente vai botar a FT700, ó, porque aqui... Eu até já não peguei a Plus, obviamente porque a Plus, sim, se a Plus se for para fazer tem que tirar o painel principal, né? Já essa aqui, ó, o que eu tinha pensado originalmente era aqui, Bem ó. grande. Mas ela vai ficar um pouco saltada, tá? É que eu não apoio o braço igual em cima ali, sabe? Como eu tirei os... Sabe o que a gente pode fazer? Ó, vamos tirar a capa dela aqui, ó, e eu vou te mostrar como é que ela... se bem que a capa não atrapalha, porque ela é aqui, ó, isso aqui que tem que entrar, ó. Só que isso aqui é maior do que o... Deixa eu tirar esse cabo aqui, ó. Ela ficaria aqui assim, ó, entendeu? Ia ser maior. Eu acho que vai ser a alternativa por agora, ó. Que ela vai ficar meio que montada por cima. Mas pai, não vai acomodar teu ombro? Então, eu não diria... Deixa eu sentar ali pra ver. Mais uma dica para operar um C8 aí, que para quem não souber, tem aqui uma trava, ó, para abrir a porta, não sei se tu vai conseguir pegar. Isso é um carro... Ah, não. Dudu, cuida pra não pegar aqui, ó. Tá. Bota meia mão assim. Entrar sem o teto ajuda. Foi? Entrar assim. Então, ó, se eu colocar aqui, ó, é que na verdade eu dirijo assim, ó, não vai atrapalhar. Olha aqui, Arcondo. Ah, tá aqui não. Porque olha só, Mas aqui pai, não... olha os shiftadores. Nem tem Mas mano. eu não troco, a marcha troca aqui, ó, entendeu? Então, tipo assim, Eu sei, mas... vai ficar... Então montava um pouco em cima. Na verdade, aqui, se eu for bater nela, eu bato aqui também, entendeu? Então, acho que não tem problema. Só tem que encaixar. A outra alternativas, assim, ó, aqui, ó, Ah, pai. Mas aqui... Pai. Oi. Sabe que nem que você montou Me pra o atrapalha DeLorean? já. Sim. Mas é que o do DeLorean já tem aqui, ó.
botar aqui. Não, mas pai. Pai, no DeLorean, Aqui você dá também, montou ó. uma coisa que Tira. pra parecer que tem um coisa de feitura. E se você monta aquela de novo, só sem os layers, dá Sim. pra botar esse em cima, daí bota lá atrás, em cima daquela outra tela. Mas aí ela fica me atrapalhando, ó. Porque quando ela vai me atrapalhar onde é que eu enxergo na frente. Nossa, essa tela é só rádio, né? Essa tela é só rádio. Opa! Pra tirar ela. Não, mas até, sei lá, tem uns ar-condicionado, as coisas assim. Porque o painel Pai. final também é a mesma coisa. Né? Sim. O quê? E se bota na porta? Isso é um pouco legal na porta. Na porta não dá. Botões aqui, né? Pra mais Aqui pra é ver muito- o que Não. tá o ar-condicionado né, na tela pequena. Né? É. Putz. Cara, assim, ó, eu acho que agora, vamos botar aqui, Fazer ali. porque aqui não vai, ele não atrapalha aqui, ó. É. Ele vai ficar um pouco mais baixo que isso, tá? Vamos fazer assim, ó, vamos ver, Só ó. tira assim? Por que é que a gente pode fazer? Pai, tinha que tirar o fio. Sim, tem que tirar um fio. Mas é, nossa, eu tô vendo a altura, ó. Porque aí ela vai ficar aqui assim, ó. Aham. É, dá pra deixar deitado mesmo, ó. Bem pra cima aqui, ó. Ela não vai atrapalhar, ó. Porque aqui, ó, tipo assim, se eu for bater aqui, ó, eu bato o meu cotovelo embaixo, entendeu? Tipo assim, não é um lugar que tu fica assim, não vou ficar andando apoiado aqui. Isso eu não vou poder fazer, mas, por exemplo, assim, eu posso mudar, posso botar em drive aqui, posso fazer tudo, ó. Posso comandar aqui, eu acho que é uma boa alternativa. E aí fica assim bem na mão, porque eu gosto de mexer, sabe? Eu não... se fica longe assim, se fosse botar no porta-luva, por exemplo, eu não ia conseguir ver. E vou lhe isso aqui não tá faltando muito pra ela entrar ali, né? Ah, daqui a pouco dá pra botar por dentro. Tava pensando nisso. Isso, ou até tentar conseguir essa peça, alguma alçada, e Isso cortar aqui um pouquinho. é Chevrolet, mano. Ah, tá. Isso aqui qualquer coisa é barato. Isso aqui tem 50 mil Corvette no ferro velho desse. Podemos tirar esse aplique aqui, ó. Não, mas parece legal sim, pai. Não, mas ó, o que ele falou foi o seguinte, botar ela por dentro aqui, ó. Olha, Dudu, olha com o negócio que a gente fez, ó. Tá vendo que aqui ela tem esse boné, que é pra dar um efeito de dash, assim, não pegar sol, luminosidade. Mas quando vai embutir por trás, ó, a gente fez um negócio bem legal aqui, ó. Que tu pode desencaixar isso aqui, ó. Tá. Ó. Aí vem aqui assim, ó. Ó, destravo. Bem simples, ó. Que nem a Pedro. É, ó. Aí eu consigo remover aqui, ó. Um pouco justinho. Ó. Aí eu tiro esse aro, ó. Tá. Que é o aro que fica em volta. E aí ela fica mais sem o aro, ó. E, e aí com isso eu posso fixar ela lateralmente, ó. Ela tem um lugar para parafuso, ó. E aí então isso aqui que a gente vai botar talvez por dentro, ó. Se ela ficar por baixo aqui, se tiver espaço para ela ficar por baixo, ela vai ficar escondida, vai ficar só a tela mostrando. Daqui a pouco tapa um pouco de LED aqui, ó, mas ela vai entrar. Aí ela fica mais próxima do tamanho de uma 600, ó. Aqui é 600, ó, a diferença das duas de tamanho. Esse tem dois, o 600 tem que dois. os dois conectores, ó. Ele tem 4. Esse que tem os dois do meio são os dois O do que é meio. aquele coisa azul? Esse é o Map Sensor, ele puxa, é o vácuo e boost. Vem uma mangueirinha até aqui pra indicar. Mas você não tem que botar de volta? Não, mas eu... sensor? Sim, bota aqui, ó. Ah. Estamos pensando várias coisas juntos, né? Sim. O bom agora é o seguinte, agora eu perdi a pena do C8. Não, agora se precisar... Não, quando eu comprei ele novo e eu comecei a fazer, eu não queria cortar nada, não queria fazer não sei o que. Agora a gente já, não, vamos fazer o que tem que fazer. Só cortar aquele aplique ali, vamos cortar. Eu tive uma ideia, Dudu. O quê? Te lembra que tu sempre estava perguntando de dirigir a Mercedes? Sim. Agora é a hora. Yay! Vamos deixar ele dirigir no pátio aqui. Vamos botar o teu banco pra frente. Vamos abrir a capota primeiro, ó. Eu só com... Não. Faz aqui, ó. Puxa pra trás aqui até ele abrir tudo. Fica segurando. Agora que é uma. Sim, já estava arrumado. Mais um pouquinho. Deu, tá bom. Olha só. O carro estava ligando a luz da injeção, ó. Essa é um mangote que vai para admissão, só que o MAF, que é o fluxo de ar antes da borboleta aqui, pegava ar de fora e aí ela ficava ligando a luz da injeção. Por sorte aí, agradecer ao meu amigo João, lá da Califórnia, meu amigo da infância, lá tinha comprado uma SL600 também, que o Denis tinha arrumado, ele tinha comprado isso aqui da Europa, zero, novo, e não estava chegando
a ansiedade pegou, ele comprou de novo em outro lugar e aí chegou uns meses depois. E aí ele tinha deixado com o Denis lá e justamente que precisava aqui. Primeiro tem que ajustar o banco, tá? Eu já sou. Já ajustou? Ainda não. Tu chega no fundo ali, não? Que não? Pode ligar. Pisa no freio e liga. Bota o cinto de segurança. Mas pai, eu tenho que ver se eu consigo. Ah, sobe o banco. Dá pra subir o banco. Eu tava. Já tá subindo? Não, dá pra ir mais, ó. Tá, agora pisa no acelerador, no freio, né? Freio. E gira a chave agora pra ligar. Não precisa ser muito forte. Tá. Agora o quê? Só um pouquinho, ó. Assim, então. Tá trancado. Ah, foi. Devagar. Foi. Vamos desligar o ar. Agora vamos. Agora o quê? Agora pisa no freio. Não sei qual é o freio. Só tem dois. Ali. Ó, quer ver? Acelera um pouquinho só pra te ver qual que é o acelerador. Tá. Agora aqui, ó. Marcha. Pisa no freio. Não precisa acelerar, tá? Tira o pé do acelerador. Nem tá no acelerador. Tá, só no freio, tá? Pisa no freio. Aí Freio. bota na ré aqui, ó, tá? Ali. Agora só vai freando. Vai freando e vai soltando. Só tira um pouco o pé do freio e deixa ele bem devagar. Isso. Pode tirando. Aí quando a gente falar pra frear, tu freia, tá? Tá. Eu vou te ajudar a dar essa ré aqui. Tá. Vai freando, vai devagarinho. Bem devagarinho. Vai controlando o freio, tá? Eu estou. É que nem a Calibra. É. Só é com freio, não clutch. É, que nem tem clutch. Mais pra trás. Agora pode parar de vez. Agora pode botar aqui, ó. Vou botar em drive, tá? Tá. Aí agora vira, faz a volta por lá, assim, bem devagarinho, sem acelerar, só na lenta. Pode tirar o pé e deixa ele manobrando. Tá enxergando ali? Uhum. Vai até mais no fundinho, um pouquinho, aí abre um pouquinho. Isso. Aí faz a volta pra lá. Posso acelerar um pouco? Pode. Não ficar fazendo volta, assim, vai por ali, entendeu? Não, vai pra lá então, vai pra lá. Tá. Ó, aí vai pra lá. Vai um pouquinho mais pra lá pra conseguir fazer a volta, entendeu? Mais pra frente ali. Eu vou. Isso. Agora pode virar tudo. Vamos ver se ele vai fazer a volta. Vai fazer, ó. Freia um pouquinho só pra coisa do carro, viu? Isso aí, tudo bem. Vai devagarinho pra lá. Aí vai mais a coisa, faz a volta ali. 5 hours later. Já vai desvirando, vai desvirando. Agora vai até lá, ó, e aí tu faz a volta pra cá. Acho que agora nós vamos ficar aqui o dia inteiro. Devagar. Para um pouquinho aqui, ó. Pode frear mais devagar. Ali catando os freios. Tá gostando de dirigir? Sim. Primeira vez que dirigindo na Mercedes, né? Mais fácil que o Calibra? Bem mais. Qual que é a dificuldade do Calibra? O clutch. A embreagem, né? É. Tá bom. Você pode ir um pouco
mais pra frente reto, tá bom. Tá bom já. Tem que treinar o freio agora, solta o freio e vai um pouquinho mais, treina o freio assim, devagarinho. Tá vendo? Ó? Isso só vai indo e freando. Aí tu vai treinando o freio, entendeu? Tá bem. Bota um parque aqui. Aí, e desliga. Parabéns. Primeira andada de V12 aí. Viu? O simulador ajudou. Sim. Não sei se eu tô criando um monstro, mas vamos... Viu? Bate aí. Deus, eu dirigi um Mercedes. Eu dirigi um Mercedes. Acelerou muito? Não. E aí, o que mais que você dirigir? Calma, Ah, me não. pegou! O que mais que você dirigiu? Calma, Denis, calma, ele tem 9 anos de idade só. Não, mas já dirigiu uma V12, olha bem. Dirigiu uma V12. E também o Calibra. E o Calibra. E agora, qual vai ser o próximo? Não, deixa ele prestar, deixa ele... Vamos olhar aqui. Calma, C8? Mercedes branca. Não, olha. A Mercedes branca ali, ó. Aqui. A Mercedes branca ali, ó. Não. Não, olha o carro do videomaker aqui, ó. O cara é o carro mais luxuoso. O cara vem de limousine pra filmar o negócio aqui, ó. É um nível, né? Ah, Não, sabe qual é o problema dele agora, né? bota o clipezinho dela ali, tu já deve ter um clipezinho feito aquela pra ti, né? Não, já tem, né? Fala a verdade. Já feito, então bota o clipe aí, vamos mostrar as habilidades do Diego aqui, ó. O cara é bom, né? Tem um talento aí, né? Ah, e olha, andando de limousine, hein? De luxo. Aonde? Parar, Vai, Aquela onde? branca. quando seus carros parar, aí tem espaço pra te levar, sabe? Ah, cara, luxo. Esses dias eles foram gravar o vídeo do W2 lá, do W12 lá, e aí eu cheguei de Envoy e ele chegou de limousine ali. Foi, tá Que festação, é. Tava tudo desligado, você parou os carros dele tudo. Dele. É a idade chegando, um usando óculos, outro comprando Mercedes. Ah, tá aqui. Essa treta é a primeira, é a única treta da região por enquanto. Caralho. Caralho. E BMW? Toda de fibra de carbono. Mas ela não é assim original, ela foi... Não, ela Não, sai origi- assim. é original. Ela já sai assim? É uma versão M da New É mesmo? Ainda bem que o Luiz não tá aqui, né? Por quê? Você gosta? O Luiz é um viciado em moto. O Anderson, graças a Deus, o Anderson não gosta de moto. Não gosta de moto sim, não quer pra andar. Ele gosta de moto, mas não Gosta quer de pra mexer, andar. não gosta de Quer andar. dizer, eu tô com medo, porque o Luiz tá começando a convencer quase todo mundo a comprar moto. Ah, essa aqui já é mais legal, aí. Aí, ó, É uma fudeu. brincadeira diferenciada, né? Ah, meu Deus do céu. Tem a dela carenada também. Ela vem no posto. Cara, e ela é a competition ainda. Mas ela já vem com Quanto essa custa parte uma? embaixo ali já? Não. Aquele A tapa-disco toda ali, né? carenada já vem assim. Com tapa-disco. É, a RR já vem com tampa disco. Aí a Naked não vem. Eu coloquei o tampa de disco da RR. Quanto custa uma dessa? Até que tem Oi? isso. Quanto custa uma nova? 31. 31 mil? Ah, meu Deus do céu. Não, fica tranquilo. Eu ia falar, 31 mil comprar. Fica tranquilo, daqui a pouco aparece uma aqui, ó. Aí ela é cheia de... Fica tranquilo deles, mas ele vai chegar pro Luiz e falar: ah, Luiz, viu uma moto? Ah, é. Pai, olha o cu. Vai ter até o vídeo pra comprar. Assiste o episódio. Ô, Luiz. Assiste o episódio. Pai, olha aqui. Sim. Ah, o radiador. Procura. Quantos cavalos tem? Ele tá calculando. Tem um ressonador. Não, o escapamento é elaborado. Aqui ele tem catalisador aqui, ó. Aí tem um ressonador. E aqui dá pra ver que tem um ressonador elaborado. Ele tem um flash aqui, Anderson. Ah, aí, então tá. Aí quando tá embaixo ele fecha, aí o ar passa só aqui. Entendi. Aí na alta ele abre. Liga, dá pra ligar. Liga ela aí.
Ah, tá balanceando. Ela tranca ela até 8. Ela não para. Aí depois de 60 dias eu tenho que levar pra eles. Vão fazer o serviço e eles vão liberar até o 14. Eu acho que eu sei por quê. Será, né? O cara pode se matar antes, pelo menos pagar, pelo menos transferir ela, né? Mais uma coisa. Aqui você pode fazer a customização da andada dela. Você escolhe o throttle response, o tanto que você quer que o motor te ajuda, tração de controle, wheeling, e funciona, cara. Segura. Você pode passar as marchas tudinho. Tem um botão que controla o wheeling. A altura da roda, o ABS, até a suspensão, o tanto do dumper que você quer na frente, atrás. Então você pode customizar, tem três moldes, né? Aí você pode customizar os três do jeito que você quiser. Cara, me dita surpresa aí os brasileiros que moram na região aí. Cara, tá tri essa moto aí. Eu gostei desse, Forte. Pra segurar ela pra... Na alta velocidade, segurar ela pra baixo. Não tem muitas motos com roda de carbono. Pra colocar o telefone aqui, Você bota o telefone, cara. Mas eu fiquei muito curioso aqui do escapamento, porque ele equaliza o cilindro 1.4 realmente no meio do X-Pipe. Né? Faz um 8-pipe mesmo. Que gozado. Legal, show de bola. E o legal dela também é que ela tem as pistas todas salvadas nela. Quando você chega na pista, ela já sabe os pontos de freada, acelerada, de curva. Então ela já prepara ela toda para você entrar nas curvas e acelerar. Pra ele que tem um radarzinho ali atrás. Tem a antena, o GPS dela. Caramba, Eles botaram muita tecnologia, né? Impressionante mesmo, hein? Essa aqui é falsificada. Nós temos o Arcondovic aqui. Arcondovic. Ele é o Arcondo. Segunda vez do dia. Isso, agora é ele me ajudar a pensar aqui. Eu acho que esse vai aqui. Porque os dois são pequenos. Eu vi uns bem meio grandes ali. Então, não. Isso, puxa ele. Tô lá pela frente, vai. Puxou? Sim. Isso, vai, puxa mais. Beleza. Pode parar. Eu joguei. Aí, isso aí. Então já tá. Já abrimos chicote aí. Agora. Outro lado? Agora eu vou passar o outro lado, vai pro outro lado. Tá. Foi, toma. Vai puxando lá. Isso. Isso aí. Vai puxando, vai puxando. Não está indo. Não tá indo? Agora vai. Foi, né? Agora, peraí que eu vou te dar mais um pedaço dele agora. Toma, mais esse pedaço aqui, ó. Aqui, ó. Esse aqui, ó. Puxa ele aí agora. Vai. Na frente esse aqui. Isso. Beleza. Foi. Agora, esse que eu vou te passar, esse tu vai jogar lá na frente do carro. Toma. Aqui. Isso. Aqui. Puxa ele todo. Isso. Puxou? Tá vendo esse pino aqui, ó? Tu vai prender ele ali naquele buraquinho ali, ó. Tá vendo aquele buraco ali, ó? Sim. Ali? Então vai. Vamos lá. Vai. Bota lá. Isso, cara. Aqui, deixa eu mira ele pra você. Isso. Isso, agora empurra, vai. Isso mesmo. Foi. Agora, esses dois aqui, ó. Tá vendo esses dois aqui? Tá vendo? Então, esses dois, você vai prender aqui, ó. Nesses dois buracos ali. Um lá e um aqui, vai. Isso, vai. Sobe pra cima. Aqui, vai. Isso, ali. Eu te encaixo e você empurra ele de vez, vai. Esses dois. Isso, vai. Agora empurra. Agora vê se ele tá firme. Agora testa assim, vê se ele tá firme. Ficou firme? Então, beleza. Isso, hein? Então, aí foi. Professor do Senac. Agora nós vamos baixar ele aqui pra você poder botar os daqui que fica melhor pra você. Essas travinhas vai tudo nesses buraquinhos. Vai botando elas, passando elas aí, vai. Isso. Esse vai aqui? Isso. Esse. É esse daqui. Peraí, deixa eu ver se é esse mesmo. É esse daqui. Peraí, tem uma coisa. Mas é aqui pra... É isso mesmo. Aqui, ó, ele correu aqui, ó. Isso, ó. Foi. Agora vai os outros, vai. Foi? Foi.
Pronto. Agora vai o outro lá. Isso. Deixa eu te confere pra te ajudar. Deixa eu te ajudar. Foi. Agora esse cabo aqui, ó. Você vai passar ele aqui, ó. Esse aqui? Isso mesmo. Aí, pronto. Agora tá vendo esse cabo aqui, ó? Esse aqui tu vai ligar aqui, ó. Aqui. Esse? Isso. Aqui. Isso. Empurra. Ele vai instalar. Isso. Agora empurra o verde. Isso, empurra. Sempre que ele termina, você empurra o vermelho pra dentro. Ó, peraí. Vamos pagar o churrasco. Eu trouxe um pouquinho pra ele. Caixa primeiro. Já foi. Não, bota a porta. Tá botando? Solta o que eu pego atrás. Eita! Isso! Logo cedo! Louco! Claro que eu fiquei com a parte de trás, né? Já pegou na trás, hein, Neres? Pegou na sua traseira, hein? Ele tá. Ele tem que vir pra cá, ele tem que vir pra cá um pouco aqui, ó. Não, só bota a porca pra nós alinhar ele aí, beleza. Agora é o seguinte, agora nós temos que ir lá atrás, se tu olhar, ó, tem o buraco que vai encaixar na caixa, tá vendo? Vamos agachar junto aqui, ó. Não, peraí. Nós vamos ter que levantar junto, senão não entra aqui no suporte. Peraí, deixa eu alinhar o suporte com ele. Foi. Também foi. Beleza. Assim foi também. Então foi. Agora, tem 2 parafusos com compridão, Isso. Esse dois aqui ali? Não. Aqui foi. Aí foi? É atrás? Ali atrás foi, ó. Da chave. Não, eu tenho que... eu tenho que ir pra frente. Quer tirar de novo? Encaixar lá de novo? Vai. Aí foi. Foi? Agora me dá a chave. Vai, pode pegar. Oh, peraí, deixa eu pular de lá. Olha o cabo aqui, ó. Não, o cabo é assim mesmo. O problema é que ele... Aí, segurou. Foi. Show de bola. Aê, tá vendo? Acharam que o churrasco era de graça, né? Tá vendo? Achou que não foi você que pediu pra mandar a chuva de volta, né? Denis. Os caras foram e voltaram. Assim na chuva. Não, falei, chove que eu preciso de ajuda, volta. Aí, vamos seguir aí, ó. Algumas horas depois. Caramba, o barulho é diferente. Rapaz, uma M, né? Até a moto ronca bonito, né? Aí. Caramba, isso aqui já... Ô, meu ajudante, agora, meu ajudante. Fala aí, fala pro pessoal o que você já fez aí. Já fez bastante coisa, né? Fala o que você já fez. Esses fios Isso. aqui. Apertou todos os negativos do carro, não foi com a máquina? E o que mais? Me ajudou a passar o chicote lá em cima. Isso, subiu o elevador. E agora? Agora eu tenho que fazer um desses. Agora nós vamos subir ele. Aqui, não, agora deixa eu fazer o seguinte, deixa eu pensar. Que ainda tem todas as partes de cima, né, pra botar. Na verdade, então o chicote a gente passou uns lugares um pouco diferentes do que era original, né? Aqui, ó, só onde eu passei. Ele tá aqui agora. Ele passava atrás desses calços. Ele passava lá por trás. Agora eu passei ele aqui e vou prender. Vou fazer um suporte com esse pra ele ficar Mas, longe. por exemplo, assim, se quiser tirar de novo o chicote, precisa tirar o agregado de novo. Não, agora é só puxar ele aqui por dentro. Entendeu? Então tá. Agora é só puxar ele por dentro. Não precisa mais não. Então, tipo, se esse chicote, por exemplo, não na verdade a gente vai ter que tirar, se nós quiser botar o original pelo lugar original, com aquele suporte de plástico, que esse aqui não tem mais aquele suporte. Mas se não, se você autorizar tirar o suporte e botar, a gente bota aqui nem tem. Tá, então temos solução. Tairap é o meu pastor e nada me faltará. Pronto. Isso não vai arrastar no chão? Não, depois a gente vai cortar. Isso? E era exatamente aqui, ó. É exatamente aqui, ó. Aí, só vai deixar. Ele pegou. E onde ele passava? Ele passava atrás do compressor do ar-condicionado e passava no calço do motor aqui, ó. Então melhorando o que a GM fez errado. Se vocês modificar, a gente quer royalty, né? Então, só vai deixar assim? Esse que fica aqui. Depois a gente prende ele aqui no lugar. Vai ficar legal. Tá. Você vai prender aqui depois. Show. Vai, gente, vamos lá.
Denis trabalhou hoje, hein? Meu Deus, cozinhou ainda. Tá aí, ó. Montando, quase montado. O Dudu ansioso pra ver funcionando. Vai funcionar. Só que até a minha licença do software da GM expirou. Teve uns 2 anos que eu paguei ela e não usei, né? O quê? Vou ter que renovar ela. O quê? O meu software ali de... saiu toda a água ou não? Não, porque o som tem em cima. Ah. Então vamos... O que mais tem que fazer? O injetor já tá no lugar. Acho que nem vai ligar a bomba, na verdade. Botar a bateria. Botar a bateria. Ainda tem que botar a bateria? Não, botar a bateria pra encostar. Posso encostar já ela? Pode, aqui daqui tá tudo montado. Será que vai funcionar? Moço! Não liga ainda. Hã? É só aqui pra aqui. Melhor que filmar eles lá, os tiros não vai dar lá não aqui. Deu? Sim. Aí, ó, Chico. Não, relaxa. Só uma mangueira aqui, ó. A braçadeira estourou, a braçadeira da... Aqui, ó, show. What happened? Essa braçadeira ali, ó. Ah, de água? É, ela abriu. Aqui tá meio próximo. Tá. Não, aí eu vou prender agora. Não, sei, só pra não deixar encostando. Aqui também no retorno do turbo, os dois lados, eu acho que tá um pouco... Só tá colado no escapamento, né? Não, Não, tem que afrouxar o... Funcionou. Denis, Dudu, Arconda, os dois Eduardo, né? Dupla dinâmica aí, ó. Yes! Aí, ó. Cara, o bom é o seguinte, o bom é que a gente achou um defeito e eu vou dizer assim, já deu pra ver aqui que funcionou, leu as pressões, as coisas, né? Obviamente aquele fio rompido e uns 5 dando curto não ia dar certo, né? Agora na verdade é revisar. Agora é tempo pra comer? Tá, tu tá com fome, né? Calma aí, ó. Então vamos fazer o seguinte, ó. Vamos continuar esse episódio aí daqui uns dias. Vamos agora montar as coisas direitinho, vamos dar uma volta na rua com ele pra ver se tá tudo certo mesmo. E aí a gente vai pras cabeças de novo, porque agora C8 tá de volta. Pela terceira vez eu falo isso, mas eu acho que agora é de verdade mesmo, hein? Feriado nós tá aqui, ó. Nós tá aqui. Já fez aí hoje? Já montei o resto do carro ontem. Que isso, hein, cara? Isso sim é um lenço de mecânica. Já montei os para-choque, montei roda, montei tudo. Agora vamos zerar ele pra ver se vai funcionar, né? Para-choque, roda, já passou a parede. Já tirei um vazamento d'água. Tá, o carro tem FT lá, mas que é isso aí? Por que tu usa esse rolê aí? Nós estamos zerando o sistema original dele. Porque ele ainda tem o sistema original junto com o sistema da FT. Ah. E não tem defeito, olha lá, viu? E o principal que o chefe tá mais preocupado tá aqui, ó. Transmissão, módulo da transmissão. Vamos ver se vai ter defeito. Esse é o
Esse é o grande problema. Vamos ver. Esse é o que você trocou várias vezes? Esse é o módulo do câmbio que sempre dava defeito. Ah, não temos defeito no módulo do câmbio. E eu não tinha pagado, então... Significa que você montou o câmbio certinho. Significa que eu acho que a gente resolveu os problemas. Agora vamos testar, ver se ele vai funcionar tudo certinho, né? Agora esperar o homem chegar. E dale que é os guri. O bom é que se ele ficar bom, funcionando perfeito, aí o Anderson vai achar alguma coisa pra nós desmontar de novo. Porque com o Anderson, o carro funcionando... Tem que desmontar. O Anderson, quando ele vai comprar carro, o anúncio do carro assim, compra o carro, que esteja em perfeitas condições. Aí embaixo, motivo, vou desmontá-lo e deixar sem funcionar. Tá pronto ou não? Vamos. Já manobramos ele aqui, agora é com você. Agora é você que... E aí? Essa aí já. Tranquilo. Missão. Missão. Que missão! Ó, cara, o dentro do Eloy tá muito legal. Inacreditável como tá funcionando bem. Eu vou dizer assim, o controle, cara, é inacreditável. Eu tô impressionado, assim, como tá funcionando bem. Agora vamos ver se esse funciona bem. Tá, e aí, montou? Montei, botei a mangueira que tinha vazado ali embaixo. Botei, alinhei tudo, as mangueiras estavam encostando ali. Sim, então a gente deixou aqui com a admissão antiga, né, até pra poder testar. Tá, mais organizadinho também, né? O chicote agora tá vindo tudo pelo lugar certo aqui, tá tudo passado certo por baixo. E o chicote remendado, o novo tá remendado, ali. O novo tá encaixotado. Se alguém tiver um Corvette 2020 Z51 com suspensão FE3, temos o chicote aqui. Mas não temos do FE4, que é esse aqui. O DG, o Daniel tem um, não tem? É? O Daniel, o DG. Olha, ele vai precisar. Quando tirar uns 72 vezes o motor, acho que vai precisar. Agora é o seguinte, agora tu vai andar comigo aqui, ó. Cara, pra manobrar já foi complicado. Já tiramos até o teto aqui, ó, pra caber tudo. Pois é, mas eu não sirvo, acho que aí não. Vamos ver. Vamos ver sim. Enlatado aqui, ó, pra começar tem que entrar assim, ó. Caramba, já não entra ali. Ó, tem que... Sim, que o banco do lado é mais pra frente, ó. Aqui. E tem essa barra aqui, ó. Olha só. Tá, mas dá. Tá bom. Tá confortável aí? Tá uma beleza. Cara... Como é triste a vida da sardinha, hein? Como é triste a vida das sardinhas em lata. Pior que isso aí é muito apertado mesmo. Já deu uma ligada, assim, uma opcionada de temperatura? Já liguei, já deixei ele ligar, trocar a água. Eu sangrei com o... sem bateria. Descarregou a bateria. Fica aí que eu boto. Não, eu vou botar ali, eu ligo ali. Aqui é o seguinte, agora, ó. Então, nós vamos ter que trocar essa bateria, né? Já foi pra uma melhor aí, mas agora vamos ver se liga aqui e tu tira, depois tu entra correndo aqui. Aqui é o seguinte, pro cara entrar tem que tirar o celular do bolso antes. Senão quebra. Não, senão não entra. Ó. Pegou, hein? Sempre que ele não pegava assim certinho. Aí, ó, perfeito, Denis. Tranquilo. O que tu tá reclamando? Vou apagar o log aqui. Tá medindo as duas sondas aqui. Tem um cilindro. Um cilindro que acordou agora, ó. Tá meio dormindo. Qual? Cilindro 2. As sondas estão meio desconectando. Embaixo não tem nada arrastando no chão. Nada, eu prendi pra poder ter andado. Entendeu? Olha só. Sério que tá em... Não engatou a ré já. Engatou. Era bom demais pra ser verdade. Cara, mas pra frente foi melhor do que antes. Tô até meio raciocinando aqui. É que ele vai ter que se ajustar, né? Vai ter. O câmbio, na verdade, é a primeira vez que ele tá andando
pra fora, né? A gente andou ele no alto. Cadê o botão do... Deixa eu pensar, tô até perdido aqui. Cadê o botão do modo Z? Ah, aqui ó, tinha até esquecido. Ó, passou a segunda normal. Tá vendo o cursor ali embaixo? Ó? Esse? Não, e o botãozinho joystick, isso, empurra pro lado um pouquinho aqui. Isso aí. Ó, faz 1 ano que a gente não consegue passar daqui, ó. Daqui, então hoje ele vai. Aí, passamos. Passou! Aí, passamos! Cara, literalmente aqui que ele já dava um tiro assim, eu fazia a volta aqui e voltava. Pressão de óleo aqui. Deixa eu ver. Cara, eu faz tanto tempo que eu não ando nesse carro. Tu tá se acostumando de eu novo. Eu tô perdido. Tá mandando trocar. O que apagou aí? Ih, sem bateria agora. Tá, botar o parque. Tá, muita calma nessa hora. Se apagou, né? É que parte é que ele tá se adaptando, eu acho. Sim. Não? Acontecendo. Ele se apagou na lenta. Vou desligar agora de novo, esperar ele voltar aqui. Vamos deixar ele. É que eu acho que ele tem que se coordenar ainda, vamos ver uma coisa. Ah, vai Diego, vai Diego. Talvez ele tá se adaptando nos mapas, né, ainda nas lentas, esse tipo de coisa. É, porque a borboleta também agora tá usando a outra, né? Sim. Ah, tem isso também, porque ele pode ter aprendido. A gente não fez o reset assim de tudo, né? Eu resetei com o launch, passei o launch e zerei ele todo. Mas eu não programei os batentes das borboletas. A primeira andada assim é sempre tensa. Mas eu tô acostumado, nos últimos dias tudo tem sido tenso. As andadas, o DeLorean... Nos últimos dias tá... O DeLorean eu fui pra casa assim... Eu pensando onde é que vai pegar fogo, assim, sabe? Mas agora já peguei mais confiança. Cara, tá bem certinho, assim. Aqui, eu acho que ele vai se adaptar. As sondas aqui tem alguma coisa estranha, parece que elas estão ou desconectadas ou se perdendo. Mas eu conectei elas. As velocidades tá mostrando aqui, ó. Ou não? Tá mostrando, ó. A marcha, ó. Certinho. Isso. O cilindro aí, o 2, tá mais friozinho, como se o GT tivesse escapado um pouco. O Argolo tinha visto, nós tínhamos visto isso. Eu tô achando que esse GT, acho que já tinha sido trocado uma vez. O sensor? É como se tivesse, ele tá mais frio, o cilindro 2, ó. Mas ele tá ali. É como se ele tivesse na posição escapado errada. Dentro, assim. Eu tinha escutado o barulho das turbinas aqui? Não. Aqui de dentro ainda não.
As zonas não tem como inverter, né? Não. Tem graça que ela pega e morre. Ah, a luz da injeção tá ligada, ó. O Loud tá ali, a gente já passa e vê. Só a encostadinha dele assim é muito trem. Aqui, ó. Vamos dar uma olhada nele. Deixar ligado? Você acha que eu vou deixar ligado? Não tem. Melhor pra... Ligou a luz da injeção, né? Mas é esperado, porque quando ele tava ali na sinaleira ele se apagou umas 2, 3 vezes assim. Mas é uma adaptação do... Sempre que esses carros eles se adaptam muito à marcha lenta e à borboleta, quando tu muda alguma coisa muito, sabe? Então, como a gente não resetou, ele não fez o aprendizado, agora tá bonitinho na lenta aqui. Aí a gente zerou os códigos, deu um errinho também de comando de válvula ali, mas deve ter sido relacionado. Vamos ver. Não tem nada encostando aqui. Tinha um chicotinho ali que estava meio próximo, mas já afastou. Vamos lá? Pra 27? Bora. Eu deixei o aparelho ligado para qualquer coisa a gente precisar. Mano, deixa eu ver a ré de novo. Tá, ó. Cara, manobrou melhor, ó. De repente ele começou aí, a aqui, aprender, se eu entrar ó. aqui, ó, você vai ver, ó. Cara, manobrou como nunca. Mano, tá certo pra contar vitória ainda. Ó, vamos entrar no câmbio pra ver. Leitura de falhas. É. Ó, não tem falha no câmbio. Então ele deve estar... Talvez ele se... Só a adaptação. Aprendendo, né? É porque na verdade a gente tem que fazer um learning da embreagem. Da embreagem, a gente não fez. Que a gente fez umas 400 vezes já no passado, mas as embreagens tinham as folgas estranhas. É, essa aqui a gente não fez. Sabe o que a gente podia fazer? Vamos botar os bancos original de volta até que esse carro fique funcionando tudo certo. Porque agora é um cômodo isso aqui, né? Não, pra quem dirige e pra quem tá do lado. Pô, aí, né? Eu imagino sim, porque tu fica num... É. Porque aí... Ah, mas será que os bancos original vão entrar? Se bem que é só tirar o... Não, eles entram só um pouco pra frente. Porque só esse aí que é um pouco pra frente. Ah, é. Eu tô mexendo nos menus aqui porque fazia anos que eu não... As funções.
consegui chegar na tela aqui que eu tenho configurado, que mostra a pressão de óleo, pressão de pneu, temperatura de transmissão, temperatura do motor. É rápido. O torque dele é impressionante, né? Aí tive que mentir pro Dudu que não tinha ficado pronto o carro, porque tinha uma festa dos vizinhos ali que... Cara, ele queria vir? E ele queria vir enlouquecido, e a Diane pelo menos pediu, fala pro Dudu que não vai dar certo lá, porque ele não quer ir na festa, que literalmente é do amiguinho dele. Ele queria vir na oficina mexer nos carros. Aí eu disse pra ele, não ficou pronto lá, mas eu vou lá só porque eu tenho que fazer outra coisa. Aí depois eu vou chegar com o carro. Mas de repente eu vou com o carro pra casa hoje. Cara, o moleque vai... Esse carro tá sem as barras estabilizadoras, sabe? Tá sem. Tá muito ruim. Elas estão ali, né? Então tá dentro do container. Vamos botar de volta também. Porque olha só isso aqui, ó. Ele é estranho, né? Ele parece que vai rolar assim. Porque aí a gente volta ele assim, tem que andar na rua assim e deixar perfeito. Aí quando tiver. Depois volta a configuração de pista. Faz tanto tempo também, a gente até aprendeu, acho que algumas coisas diferentes. Tá. Pera aí. Deixa eu desligar aqui, parece que pisca. Cadê o pisca desse negócio? Cadê o pisca dele? Pisca alerta. Aqui, ó. Tem alguma coisa aqui na FT, eu vou dizer. Cara, não, a fase não tá lendo. Eu vou te falar que tem alguma coisa no sensor de fase mesmo. Entendeu? É, sensor de fase, tem alguma coisa. Ou ele ficou desconectado. Que agora vai dar um tiro a hora que ele... Ah, troca. Ó, aí deu errado a fase, ó. Eu botei fase aleatória. Agora afogou, será? Sensor de fase. Será que naquela que ele deu os curtos ali, esse sensor não perdeu... Pode ser, né? Mas o que pode ter acontecido foi... Agora, deixa eu pensar. Pode ter danificado o sensor, né? Porque deu um monte de curto no chicote.
Aí eu desativei a fase NFT aqui. É que a original tem uma estratégia, se ele falhar, olha aí se não deu uma falha de fase. A estratégia, ele tem uma original, a original tem uma estratégia, eu botei aqui na FT também para usar sem a fase. A gente chama de fase aleatória, né? Bom que ele tem que manter a calma nessa hora, né? Finge que nada está acontecendo. Finge que nada está acontecendo e foi embora. Posição do eixo de manivela, posição do eixo único, admissão não plausível. Ele se perdeu. É. Só que ele não deu um estouro tão grande. Sabe que esse sensor, a hora que ele deu o curto no chicote, esse sensor não... Consegue ver se tá lendo ele agora? Consigo. Dados do motor. Esse launch tem o learning da embreagem? Tem. Ah, então de repente nem precisa o G10 da GM. De rotação tá lendo certo. De rotação sim, mas o fase é o de fase do comando agora. Agora ele tá se achando. Só pra dar uma passada pra mostrar que ele tem potência. Mas tem alguma coisa, ou tem alguma coisa no chicote da FT, no adaptador, tá? Porque as sonas estão se perdendo aqui. Talvez ela que perdeu a fase só, entendeu? Lá embaixo, aquela proteção inteira eu não botei, pra ver que não tá rápido. Você quer trocar o módulo pro cara vir olhar, né? É. Mas acho que aí a gente pode trocar. Deixa eu pensar. Na verdade ele tinha que descobrir por que tá perdendo isso aqui agora antes de trocar, né? Até a 700 aqui mesmo. Se bem que a gente podia. A gente podia botar. Tirar o banco agora e botar. Ou ver pra tirar o console. É que nós não temos que tirar esse console igual pra chegar no chicote. Aí tem que tirar um dos bancos ou os dois bancos? Tirar os dois, tem que ir pro lado de cá também. E aí se tira os dois bancos já bota os outros de volta, né? É. Vamos fazer isso? Bota os dois bancos. Porque é mais fácil botar outro banco do que esse, não é? Bota isso, o parafuso é certo. É. E aí botamos o cinto original também. Que a gente não usou no DeLorean. Cara, mas a troca de marcha assim tá barulhento. Eu estou arrastando alguma coisa no chão.
botar Esse ele... pneu cola, pedra pra caralho, né? É, Pneu. ele é chicletão. Então tá reto assim, né? É, botei. Bom. Passou assim com nota 9. É. Agora essa da perdida. E ó, ele dá histórico, ó. Sensor de posição do eixo do comando. É. E o sensor de eixo manivela. Isso aqui pode ser, viu? Pode ser que ele não tá fazendo o VVT original e aí a FT perde também. Pode ser. Entendeu? Pode ser realmente que tá com problema no VVT. Mas... Vamos lá. Ó, tá bom? Mais uma missão. Agora vamos sair daqui. Tá bom. Bom, então a nota se comportou com nota 9. Esse 8 apagou umas 2 vezes ali. Tem alguma coisa errada na posição do comando, seja o sensor ou o VVT, que pode ser aprendizado, pode ser um mau contato, pode ser algum fio que a gente não descobriu ali. Ou até o atuador do VVT, daqui a pouco ficou desconectado o atuador do VVT. Né? Porque pode ter ficado isso aí, alguma coisa assim. Sim. Mas o que a gente vai fazer agora é o seguinte, nós temos que olhar a sonda também. Bom, vamos dar uma analisada aqui para entender a situação. Não, assim de coisa visual, tá? O sensor do VVT é lá no outro lado, né? Impossível de olhar, né? Na frente. As sondas também. Cara, a sonda tá ali, ó, aqui, ó. Mas ela fica desligando e ligando, conectada, como se ela tivesse... aqui e a de lá tá conectada. Como se tivesse invertido elas. Os chicotes dela não... Não tem como, um do lado de lá de cá. Não, da sonda nem da original, tá dizendo as da FT. Não. Ó, a FT tá ali, ó. Olha lá, ela conectada. Mas elas duas estão lendo errado, é como se tivesse... Não tem porque a de lá, a daqui é uma sonda... Ah, só se as duas estão configuradas uma como 4.9 e a gente inverteu os condicionadores embaixo. Pode ser. Preparação diferente. Vamos... Quer levantar? É melhor... Não, se a gente for mexer dentro não, porque não tem como abrir as portas, né? Não, mas aí... Pra ver se o VVT tá conectado e as sondas estão viradas, porque tem que levantar, tem que olhar embaixo e inverter as nano, né? Isso aí. Nós temos que descobrir se tem algum problema no VVT mesmo, na fase original. E as sondas não estão lendo a FT direito ali. Vamos ver se a gente não inverteu, porque acho que tem uma 4.9 e uma 4.2 nos dois lados. É isso aí. E aí ela deve estar configurada errado. Porque quando a gente tirou o chicote e botou de novo. Deve ser isso. Então vamos inverter as sondas, as nano ali embaixo. E aí eu falei, cara, nós vamos tirar esses bancos aí, vamos botar os bancos e o cinto original pra andar no carro assim confortavelmente, porque ficar acertando os carros andando na rua desse jeito tá complicado. Eu concordo. Eu vou fazendo o mapa já da 700 aqui. Tô muito curioso se ela vai entrar ali dentro no meio. Porque ali bem no porta-copa assim tem que dar uma mastigada por dentro ali pra entrar. Vamos ver. Agora eu tô configurando o mapa da 700 aqui, peguei o mapa da 600, fiz um processo de importação no mapa aqui da 700, aí já estou configurando, conferindo tudo aqui. É legal essa fase aí.
eu vou ter que aprender um monte de coisa de volta aqui. Quando eu fiz em 2021, 20, a gente fez esse carro, era com FT600 no caso, e não tinha... esse carro ele tem uma rede CAN chamada FD, que é uma CAN com mais velocidade, digamos assim, velocidade variável, que a maioria das ECUs não tem, a 600 a gente não tinha. Aí a gente fez um gateway, que é basicamente um hardware assim, que lê essa CAN de alta velocidade, converte ele e bota numa linguagem como se fosse que a CAN da 600 podia ler. Só que a gente fez na época, eu não me lembrava disso agora, que eu tomei uma surpresa aqui, a gente fez na época usando e simulando como se fosse um gear controller, enviando as velocidades para FT600. Só que a FT700 não tem previsão de funcionar com gear controller externo, que nem a 600 tinha, né? Ela já não precisava, né? Mas a gente tinha por herança. Então agora eu vou ter que fazer o seguinte, sabe aquele gateway que está embaixo do banco aí? Esse aí na mão mesmo? Pode deixar ainda aí, mas eu vou ter que pegar o código fonte dele, que a gente fez na época, e vou programar as mensagens direto na FT700, porque a 700 tem uma CAN FD que permite configurar essas mensagens. Aí tem uma tela aqui, aí que o que eu disse agora, na verdade me deu um clique agora. Cara, é uma parte que eu não mexi na configuração aí nesses mapas ainda, porque literalmente assim, eu boto a mão no que eu vou estar aprendendo ou verificando. E essa aqui é uma parte que usou muito em algumas categorias, por exemplo, assim, na Stock Car usou muito isso aqui, porque é bem avançado, lá tem um monte de coisa na CAN. Então eu vou ter que pegar aqui e aprender como é que fazer agora isso aí. Então, uma boa desculpa aqui para botar a 700 no C8, porque eu vou pegar, basicamente, vou ler as coisas tudo direto da ECU original. Vai ser até melhor, vou tirar esse gateway. Tá, o Denis achou embaixo do banco aqui, ó, de alguma pista em algum lugar dos Estados Unidos, alguém até hoje está procurando, ó, um rally. Isso aqui sabe onde é que eu acho que é? Do Alabama, quando a gente dinamitou, assim, de quebrar tudo, assim, e nós tínhamos que empurrar o carro quase 1 quilômetro, assim, com o Fernandinho montado em cima do negócio, segurando com o alicate ali para entrar em neutro. E nós se matamos de empurrar. Então eu vou botar, ó, editor, tá fácil, né? Bota esse trechinho aí, porque aquilo foi doloroso. Eu vou lá devolver no Alabama isso aí, tá? O Alabama é a pista aqui a 2 horas daqui, que a gente testava bastante. Vamos testar mais. Está empurrando o Corvette com a passada mais rápida dele, pelo menos uns 200. Quebrou tudo, o motor quebrou, sei lá o que quebrou, jogou uma biela pra fora, alguma coisa assim, quebrou o virabrequim, o pino, deve ter aberto um buraco no bloco, vazou óleo e a gente não conseguiu desengatar o cano ou achar o negócio de rebocar. A gente tá puxando o carro agora aqui no final da pista. Olha aí, ó. Deixa eu olhar. Olha a situação. Pega o papel ali. Olha a situação. Vê quanto que deu. Vamos lá. Daqui a pouco a gente chega e analisa os fatos. Cara, minha cabeça tá tão esquecida do C8 que eu não lembrava. Tem um input expander lotado de sensor nesse carro aí. Tem FT600 e tem um input expander lotado de sensor assim por baixo do carro ali. Esse dá para usar na 700, eu vou configurar aqui. Mas nem lembrava que tinha tudo. Claro, a gente poderia pegar os fios dele e passar para 700, porque ela tem bem mais entradas. Mas caramba, eu disse assim, isso aqui tá o meu cérebro está processando aqui as informações, porque eu me lembro das coisas e vou vendo no mapa aqui antigo e vou entendendo. Você tá misturando o carro, né, na cabeça. É, não, imagina. Meu Deus. Passei o mapa aqui, converti tudo que eu podia, ainda vou ter que fazer algumas coisas
depois, aí, mas pelo menos para funcionar agora já vai dar. Ó. Agora vamos fazer o teste que eu tanto queria ver se vai caber no lugar aqui da 700. A gente está sem os bancos. Deixa eu botar, segura isso aqui. Que aí na verdade o console, ó, é isso aqui. Na verdade é mais fácil olhar aqui, ó. Para ficar aqui, ó, tem que olhar se tem embaixo espaço primeiro. Vamos ver. Aqui os dois plugs, a mesma 600, ó. Aqui já tem que dar uma cortadinha nos plásticos aqui, ó. Aqui, ó. Isso aqui, ó. Olha a nossa enjambração aqui, ó. Tira isso aí, ó. Isso é recurso técnico. Isso é um recurso técnico utilizado. Quem Muito. fez isso? Provavelmente fui eu. Pior que não, provavelmente não fui eu. Porque aí o que a gente vai fazer? A ideia é botar aqui, ó. Não sei se vai dar altura, mas eu vou dizer que ficou top, assim, ó. É feito pra uma 700 aqui, ó. Olha aqui. Só que agora a altura, ó. Agora a serra vai ter que cantar. Porque olha só, esse grampo aqui, ó, pega aqui, ó, né? Isso. Então, ó, vai ter que cortar um pedaço aqui primeiro. Peraí que eu vou pegar um mockup 3D antes de a gente estragar essa 700 aqui. Tá aqui. 8.000 milhas. Toma. Pra você, Diego. Um pedacinho de Corvette. Pronto. E não é de qualquer Corvette. É de 1.500 cavalos. É de Corvette 1.500 cavalos. Senhor Anderson Dick. Pra não pegar, ficar mexendo na 700 aqui, colocar ali, eu vou guardar ela. Esse aqui é um mockup que a gente faz, ó, imprime. Esse aqui tem no nosso site, ó, pra imprimir. Baixa no nosso site, imprime numa impressora 3D. Esse aqui foi um dos primeiros que eu testei na minha Bambu Lab lá, a 1. E cara, é impressionante porque, deixa eu ver se olha na luz aqui, não sei se você vai conseguir ver, mas não é maciço por dentro, ó, ele tem uma estrutura assim, então é super leve, não usa muito material e é super resistente, né? E aí ele tem as dimensões certinhas, ó. A gente consegue basicamente ver o encaixe ali, ó. Cortar, fabricar, arranhar naquela ali, depois que tá essa aqui perfeita, a gente bota. Ainda mais. Não, só quebrando. Agora já tá a parede mais grossa ali. Vamos ver agora. Encaixou lá? Encaixou. Foi. Tá. Aí, ó. Bah. Perfeito. Original. Agora, mas vamos fazer o seguinte, agora tira fora aqui, vamos precisar só botar um aspirador, né? É. E eu vou conectar ela aqui por... Vou conectar, ver se ela vai funcionar pra gente poder... Eu vou deixar por fora aqui os fios. Deixa eu aspirar. Só que pra eu ligar ele, tem que encaixar o negócio do câmbio aqui, né? Isso, pra andar? Não, só pra, se eu quiser ligar ele assim, ligar Sim, ele... a gente vai ter que encaixar essa... Do câmbio, tá? Passa o aspirador primeiro aqui. Tá, não façam isso em casa. Mas é o que tem que fazer. Pior que é o seguinte, ó, parece estragando o carro, na verdade mas essa peça que a gente estragou, ela é um plástico, assim, numa hipótese que precisasse voltar aquilo ali, que eu nunca provavelmente vou fazer, é fácil de comprar. Realmente assim, esses carros modernos, ainda mais Chevrolet, né, que nem eu brinco, o bom é que é um Chevrolet, né, tem a concessionária aqui a 10 minutos daqui, o que não tiver os caras encomendam, sabe? Então, pelo menos essa parte tá tranquilo.
Vamos primeiro ver se liga a injeção aqui. Tá longe. Segura 8 segundos aqui, ele liga, ó. Ó, ligou aqui, ó. Ligou a bomba lá, né? Desconecta a bomba lá na frente. Tá. Vamos ler aqui. Ah, mediu as coisas, temperatura do motor. O map aqui atrás. Cadê? Ah. Pega a mangueirinha do map aqui, se tu conseguir. Ah. O map. Pressão de combustível, temperatura do motor, pressão de óleo. Cara, eu vou bater arranque aqui. Pronto aí? Ó. Acende mais a luz. Funcionou. Tá aí, ó. Cara, que legal, hein? Estamos retomando o C8, me lembrando das coisas tudo aqui. Deixando o carro todo no jeito. Funcionou, 700 instalado ali da maneira inicial, né? Vou ter que configurar ainda toda a parte da rede CAN ali, vai ser uma diversão. Mas já funcionou algumas das coisas, o Input Expander funcionou todo. Falta só configurar a CAN da leitura do câmbio, essas coisas assim, umas coisas que a gente vai mudar. E agora, na verdade, é botar o interior de volta e pau, ficou muito legal ali a posição. Vou dizer que ninguém vai acreditar que entrou ali. Não precisamos ver como é que tá por trás, mas tá certinho. Os fins justificam os meios. É. Né? Então... Mas show. Daqui a pouco vocês vão ver montado aí. Ó, como é que é? E aí, Denis, vai funcionar? Claro que vai, né, cara? Hoje é qual dia, Denis? Hoje é o dia número... Sei lá que dia que é hoje. Eu já não sei mais que dia que é, não, cara. Esse Corvette fez eu esquecer até os dias que é da semana que é. Eu só sei que a partir de amanhã esse problema é de quem? Do Arconda. Ah, obrigado. Não é problema. Problemas. Não é um problema. Não, é sempre várias coisas, né? Se for... Denis, tem que lembrar uma coisa. Todo mundo tem que lembrar uma coisa, né? Se fosse fácil... Ninguém fazia. Qualquer um fazia. Se fosse fácil, qualquer um fazia. Ou todo mundo faria, né? Então, às vezes tem que trabalhar muito para chegar no resultado esperado. Aqui é tentar fazer um dos carros, um dos C8 mais rápidos do mundo e demora um pouquinho. Leva muito trabalho, com certeza. E aqui, o menino aqui tá filmando tudo que eu trabalho para todo mundo conseguir chegar. Tudo que o Denis também tá fazendo aqui. Só que tem hora que ele fica enrolando nós, ele grava e pra depois ficar tirando sarro de nós. Mas isso é normal. Ele grava, ele finge que é nosso... Depois eu uso contra você. Depois ele usa contra nós. Tudo que aqui é aquele troço, tudo que está sendo filmado pode ser usado contra você. Então... Exatamente. Não é que pode. Vai ser. Vai ser. Exato. Tá, agora a gente está fazendo a reversão de pista para rua maior, ó. Acabamos de tirar o Santo Antônio aqui. Cara, isso aqui é pesado pra caramba. O que é isso? Esse era o Santo Antônio. O roll cage? É. Roll cage. Não levanta. Não consegue levantar?
Ele consegue. Levanta. Tá. Tiramos o roll cage aí, o Denis pode andar agora confortavelmente do lado ali, ó. E aí botamos os bancos de... Stock. Os bancos originais, né? Ficou... Esse banco original é bonito, né, na verdade. É. E o painel aqui, ó. Dá pra mostrar? Sim. Mostra aqui como é que ficou. Olha só. Ficou perfeito aqui, ó. 700 aqui, ó. By Dennis. By Dennis, ó. Ficou, olha só, ela é levemente menor ali, ó. E... Por enquanto, tá... e alinhadinho, ó. O suporte aqui ficou bom, ó. Sim, só ela fica assim, né? Com todos os fios pra cá, pra ter espaço pra botar todas as coisas, ficou meio... Sim. A gente já tá conectando... Aí que a gente aproveitou fazer, já que tem um monte de canal que tá no Input Expander, agora pode ser tudo direto na 700, a gente vai passar um chicote pra baixo, ó. E já tá... O conector C e o D, que são os conectores adicionais, vão pra baixo, porque aí depois quando a gente for assumir o motor inteiro, já tá todos os chicotes ali, vamos botar o GPS também e as câmeras. Então, a instalação completa da 700 aí. Só que os bancos aqui era só botar, né? O que demorou tanto pra... Porque quando eles desmontaram os bancos, Anderson, eles tiraram todos os chicotes internos do banco para tentar apagar as luzes do banco. Pra deixar ligado. Então vocês queriam deixar tipo, o banco fictício no lugar, só que não adiantou, né? Porque ele tinha o sensor do airbag. Aí eu tive que desmontar os bancos e montar todos os fios por dentro dos bancos para poder encaixar os bancos de volta. Barbara, só montar. Coisa simples, só montar, mas foi. A gente desmontou pra descobrir o que aconteceu, daí descobriu. E o que era o problema? Tinha 5 ou 6 fios que estavam juntos, que juntou a eletricidade, daí tinha que desmanchar, daí montar de novo. É isso aí. E aí funcionou, né? E a gente aproveitou e fez uns upgrades. Quais upgrades que a gente tá fazendo? O que a gente tá mudando no carro também? Botando injectors mais potente, daí botando um novo aquele. O coletor de admissão. Daí, não sei. E a FT700. Daí também assentos. E tirando os bancos de corrida e o Santo Antônio. Isso aí. Pera, tirou o roll cage? Por quê? Porque agora como a gente vai funcionar o carro e testar o carro quando for pra pista, depois a gente vai botar de novo. Ah, tá. Pai, quando a gente vai tentar bater o recorde, eu quero ser dentro do carro. Não pode, só pode ir sozinho, piloto. Por quê? Porque é perigoso. Mas dá um capacete pra mim. Mas eles não têm. Não, mas eu tenho um capacete. Sim, mas não é quarto. só o capacete. Mas tu é pesado, vai botar peso, vai deixar o carro mais devagar. Eu sou menos pesado de que... Não, sabe que é menos pesado? Isso! Sabe que é menos... Mas eu sem isso eu não corro, mas sem tu eu corro. Isso! É verdade, podia tirar esse aerofólio mesmo. Ô, meu... Tá bom. Tá bom. Daí também isso. Dá pra andar sem isso? Não, mas é que isso aqui é de segurança, né? Eles falam. Se é pra andar 7 segundos, esse aqui é um item de segurança. Tem que ter um roll cage, tem que ter um racing seat. Pra bater o teu cabeça no roll cage? Não, é pra não. Se capotar, não amassar o teto. É pra isso. Mas não vai virar. Mas é um carro de corrida, a gente sempre tem que ter, por exemplo, cinto de segurança. A gente não anda pra bater, mas tu bota cinto de segurança porque se tu bater, tu tá salvo, tu tá protegido. O roll cage, o capacete, tudo é por causa de segurança. Né? Convencido? Tá organizando, né? O Dudu organizando as ferramentas. Ninguém pediu. Não, eu falei. Perguntou se eu posso? Isso aí, né? Tá aprendendo. Isso é uma das melhores maneiras de aprender na oficina, que ferramenta é qual. É organizar as ferramentas. Legal. Parabéns. Esse cabeamento todo é do quê? Tu tá passando aí da 700? Oi? Esse cabeamento todo aí que tu tá fazendo é de quê? Da 700. São as entradas e saídas extras dos conectores C e D. Que não havia na 600, né? Que não tinha. Então tudo isso, na verdade, tem que ir tudo até embaixo. Porque o carro tem até um input expander que não precisa mais agora. Pode ir tudo só na 700, então vou tirar tudo isso. Tenho que levar todos
Vou acabar tudo aqui primeiro, passar por aqui embaixo, depois tem que erguer o carro, trabalhar lá embaixo. Quer? É. Bom, quem sabe vamos deixar. Tá chovendo ali fora, quem sabe vamos deixar o carro hoje aqui. So, Dad, we can put this in. Mas vai sujar tudo por baixo, por fora, tá tão limpinho. Hã? I can clean it. I will clean it. É? I will clean it. Tu vai limpar o carro. Yes. Mas é que Thoroughly. tá tão limpinho. Thoroughly. Dad, Esqueceu After- a proteção do chicote embaixo. Dad, Não botou, I né? will come tomorrow and this thing Ah, will não. be Ó. better than it was today. Cause look, the fingerprint. Não, mas gone. ó, deixa eu te explicar uma coisa, ó. Oh, Calma, no. tô tentando explicar. No, I'm not gonna wait for those. Okay. Não, ó, só falando sério. End of story. We're going with Por it. baixo ele tá tudo aberto. Sabe essa proteção aqui, ó? Tá tudo sem ela, ó. Okay, then we should put it right now. Não, olha aqui, ó. Deixa eu te explicar, tá tudo sem ela, tá? E aí todos os chicotes embaixo estão aparentando. Se a gente andar, vai sujar tudo, pode até estragar alguma coisa do chicote que a gente arrumou. Fine. But tomorrow Vamos fazer will assim, be better, Reverend. Tu vai vir amanhã trabalhar, pode ser? E aí amanhã a gente anda, tá? Se não estiver chovendo. Tá bom? Tá bom. And then I gotta get our condos one. Então tá. Tá devendo 20 por Arcondo? I don't want. Como assim? Because he said he could work faster with extra money. Pô, Arcondo enganando o guri. Ele que fez a proposta. Ele que chegou. Come here. I gotta tell you foi? something. I gotta- Eu falei pra ele, né, que se dá 20 Dad, dólares, Dad, 3 Dad. e 20 Ele mil. falou 20, ele não falou. Tá, sim. Ele foi muito esperto. Ele falou. Tá, ele tá dizendo que ele te propôs. Não? Não. Tá, então deixa. Tá bom, ele vai te dar os 20 amanhã. You're not taking it from my bank account. I have it in my wallet, Dad. É, porque É, Dudu, é 20, né, Dudu? É 20, né? 20. é 20, né? Vai ter 20? Montado o C8. Resolvido. Quem é que ia acreditar que era aqueles fios mastigados depois de tanta sofrência aí? Não sei se a gente não trocou algum câmbio por causa do chicote. Eu acho que sim, infelizmente. Mas agora tá montado, feitos os upgrades. Botamos aí, tiramos Santo Antônio, tiramos banco de corrida, botamos banco de verdade, de rua de novo, para poder acertar o carro, né? Curtir o carro. Quantos anos tu não anda nesse carro? 2 anos, né? Literalmente faz uns 2 anos que não anda esse carro aqui. Agora, revisado algumas coisas aqui, a admissão a gente vai trocar nos próximos dias também, com os injetores, FT Injector. Tudo bonitinho, funcionando. Agora vamos ver a 700 aqui, ó. Eu nem vi no painel. Bem bonitinho. Cara, Espera. Só um segundo. olha que legal, ó. Cara, Não vai botar nela. O que tá mexendo o banco aqui? Não sei, cada vez que liga a ignição, Ah, ele tem uma memória, eu acho. memória, eu acho. Deve ser pela memória da chave, talvez. Ah, essa é a minha memória. Eu lembro botando pra cima. Ó. Porque Cara, eu não conseguia. Olha as informações aqui, ó. E eu vou dar eu vou perder, eu já tô preparando ali o negócio da CAN. Vai. Vai. Muito obrigado. Agora sim, estamos de volta. De verdade agora. Corbeja! Agora vamos fazer voltar às raízes. Vamos ficar andando com ele, vamos fazer as coisas certas, vamos Todo fazer dia. os upgrades. Todo dia. Eu vou. Todo Vamos dia. andar. Vai Você dirigir vai ele dirigir também? todo dia? Tu já acha que sabe dirigir? Sim. Tem certeza? Eu consigo fazer agora. Não precisa, eu sei. Fica tranquilo, tu vai dirigir. Vou te mostrar. Então vamos ver se o Dudu vai dirigir o C8 aí. Eu vou. Dá tchau pra todo mundo então. Em 2 dias. Tchau. Tá bom. Valeu, gurizada. Pronto pra ir pra casa? Primeira vez em 2 anos. É. Vamos. Hell yeah!
Não, peraí que eu tenho que até ajustar meu... Tá tudo... Esses bancos aqui eu nem tinha ajustado ainda. Vou botar o volante mais perto. O volante? Deixa eu ver. Vamos! Show. Tem as turbinas aqui atrás. Pai, isso funciona? Funciona, mas não precisa ligar o ar nem nada. Que legal, hein? Faz tanto tempo que eu não ando com esse carro. É tudo diferente. Nem me lembro a última vez que eu botei combustível nele aqui. Quê? Nem me lembro a última vez que eu botei combustível, mas tem metade, meio tanque. Ah, o que deu aqui, ó? Por quê? Ah, deu algum problema já. Já? Vamos ver. Eu acho que nós vamos... Quê? Pai? Eu acho que nós vamos voltar. Por quê? Não tá funcionando direito, deixa eu ver. Mas tá. Agora? Tá, ele tá dando erro assim, ó, no câmbio ali, tudo. Eu acho que vou ter que fazer uma manutenção nele aqui. É, ele perdeu o acelerador, ó. Por quê? Ficou... Ah, não. What's that? É gravel. Ah. Não, mas ele tá estranho, ele tá meio se falhando. Dad, look, press Eu that sei. thing to dismiss. Sim, mas é dismiss. That means you could probably turn it off. É, vamos tentar turn it off o nome. Why there's so much gravel? Porque o canto fica assim. Vamos desligar e ligar de novo. Porque o que aconteceu? Tem muita coisa que a gente mudou e voltou e ligou e trocou e ele agora precisa às vezes reiniciar, fazer todo um procedimento na injeção original, nesse original. E a gente não fez isso. But we're not going back. Eu não sei. Why does it just have like a seat memory? É. O do estoque é bem legal, simples. É legal, né? É bem que nem o STO Lamborghini. Com carbono. Agora tá um pouco melhor, mas... Não tá, ele não tá acelerando. O quê? Não, eu ia dizer. Tava olhando a pressão de combustível, mas ele não tá acelerando, sabe? Ele tá com Reduced Power, que chama. Reduced Power. E ele não é, o certo não é andar quando ele tá assim. Não deu ainda, filho, a nossa volta. Vamos ter que pegar outro carro. Mas pai, eu acho que dá pra... Não, é que quando ele tá falhando assim, a gente não deve usar, porque de repente tem algum sensor que tá errado, alguma coisa, e ele pode até estragar assim, entendeu? Se ele tá com Reduced Power, é porque alguma coisa tá errada ainda, entendeu? But Dad, it's a service safety... Dad, look. Não.
It's a restraint Nossa, tá vendo system. que ele não tá, mano? Filho, é uma das coisas. Ele tá cheio de problemas. E eu não posso andar com ele com problema, entendeu? Where's that iPad? The one that Dennis gave us. Ó, eu não vou conseguir resolver agora porque a gente tem que diagnosticar. Abre a garagem ali pra mim. O que vai acontecer? Ó? Amanhã eu vou vir de novo. Amanhã vai. Tá? Vou com a F-150. O que vai acontecer? Vem um cara amanhã que é especialista em Chevrolet e ele sabe bem como é que diagnosticar isso aqui. Então ele vai vir com o equipamento dele e a gente vai entender o que está acontecendo, porque tem alguma coisa errada. E quando tem alguma coisa errada assim, se eu estiver andando e for uma coisa que pode estragar, eu não posso arriscar, entendeu? Então quando amanhã vamos descobrir o que tem de errado. Talvez seja só uma configuração, talvez só um reset, mas talvez precise trocar uma peça, entendeu? Então nós vamos ter que diagnosticar amanhã isso aí, tá? Mas pelo menos nós demos uma volta na quadra, né? Vamos lá. Pega tuas coisas aí. Não deu. 5 minutes later. Dudu! Vem! You going? Yeah. Yeah! Hey, sucker! Yeah! Ah, não, peraí, não. Oh my god! Pior que não. Não é. Pode... Não é. Não? Não. Pode ser. Oh! Ainda volta aqui, ó. Ele tá reduced power, sabe? Tá, vamos lá, pode ser. Deixa que eu pego a mochila, pode ir. Okay. Não vai não. Falar me falso. Não desisti, mano. Eu peguei um scanner aqui do Denis, que o Denis foi pro Brasil. Aprendi como é que fazer. Vamos ver se ele se comporta. Não bota muito pra trás, porque depois a gente vai ter que botar as mochilas. Mas eu botei pra frente. Tá. Olha só, ele tá no... Não. Ele tem alguma coisa errada. Tá vendo? Ó, quando bota na ré, olha só ali. Why? Tá estranho. Service Safety Restraint System. Não, isso é o ok. Eu acho que ele não pode dar reduced power. Entendeu? Right. I'm not seeing anything yet. All I'm saying is that I should put on my seatbelt. Segura aqui. Alright. What's a VPN? Nem sei. Esse carro tem tanta coisa que eu não... Tem... Why did it test for radio? Porque ele tudo, até o radio, até o rádio é conectado. Huh. Well, it didn't really need to test that, but... Ele tá estranho, ele não tá entrando nas marchas. Oh yeah! This is why I love the Corvette. Dang, that's a lot of gravel. É porque tá sem o covers, as capas nas paralamas. Oh. Working good so far? Tá funcionando até agora. Yeah. Now let's check on the way back.
Isso That's good. é porque tá uns cintos aqui, ainda estão. Acho que ele não ligou tudo. It worked! Será? It worked! Vamos parar aqui, vamos ver se ele manobra antes. Quando eu parei aqui que ele deu errado. Alright. Ó. Tá sem luz da injeção aqui, ó. Vamos arriscar? What? Vamos pra casa com ele? Yeah! Alright, I'm gonna cook my stuff. Tá. Let's just keep this in. Eu pego pra ti. Dad, let's just keep this thing in here. Sim. In case sim. of emergencies. Tá. I'll keep it up here. Tá bom, olha pra fora, vamos curtir o C8 agora. Bastante. Can you put this behind my seat? It's been too long, Dad. Puxa. Puxa o quê? Bota no pé aqui, ó. You could have just put it on my lap. Qualquer barulhinho agora, tu fica pensando se tá tudo certo. Yeah. Mas que legal, hein? Fazia tempo que não andava com esse carro. Dad, press it to dismiss. The service safety restraint. Ele tá sem a luz da injeção ligada, tá até estranho. Wait, what? Deixa eu ver se o Denis não botou nenhuma fita isolante aqui. Não? It's went out the what? Não, é que às vezes o Denis, sabe o check engine light, que é a luz que indica que tem um problema, ela não estava ligando e a gente brinca que quando no Chevrolet tu tem que botar uma fita isolante para não ver ela, porque ele sempre liga. E eu até tava vendo se o Denis não tinha botado uma escondida, igual ele tirou essa lâmpada. Não, mas eu vi ela antes. Então alguma coisa tá estranha. Por quê? Não, tá tudo certo. Cara, fazia tanto tempo que eu não andava com esse carro. Alright, that gravel sound is absolutely creeps me out. Like I'm like, oh shoot, something about a brick. Meus carros que eu já botei a FT700 C8, o Supra, a F-150, o DeLorean, o Opala não, o Calibra, esses 5 tem F1. Tem, já contei. Esses 5 tem FT700. E aí os outros tem FT450, 550, 600. Mas a Calibra não já tem. O Calibra tem também. Você não cortou a Calibra? Contei, o C8, o Calibra, a F-150, o DeLorean e o Supra. Conheceu? A próxima que a gente vai botar a FT700 é a Mercedes SL 600, que é conversível. Ah, tá. E a gente vai botar o escapamento nela, vai ficar um som de Fórmula 1. Pai, eu já vi um vídeo que um cara tinha um Porsche com exhaust de $10 mil. Tá, mas ó, eu vou te contar uma coisa. O exhaust, o escapamento que a gente está fazendo no Brasil pro DeLorean é mais caro que isso. Por quê? Porque é um escapamento, é uma empresa chamada R-Flow que tá fazendo escapamento do DeLorean. Não mostra pra mãe, ela vai gritar. Ah, é. Não, pra mãe a gente disse que foi de graça. É, foi de graça. Só que tem que cuidar o seguinte, a mãe, se eu morrer um dia, tá? Não deixa a mãe vender meus carros pelo valor que ela acha que eles valem. Tá? Fica com eles, tá? Eu? É, vocês fiquem com eles, tá? Não sai vendendo tudo. Why would I sell them? I honestly bet that Lucas is gonna do it and then buy a freaking collection of two lights. Fala português aí, nós estamos gravando, né? Eu acho que o Lucas vai pegar, vender, aí pegar todo o peito. Ele só tá dando o alerta do Safety Restraint. Mas por quê? Tá vendo aqui a luz do airbag, ó? Essa é uma luz, tem algum erro no... Airbag. Tem alguma coisa dos bancos aqui, do sensor dos bancos que não ficou certo que o Denis montou, sabe? Mas ainda tem um Não, monte tem de sensores dentro do banco que talvez não tenha ficado certo, sabe?
Tá. Mas nem vai bater. Não, sim, tem que resolver, mas a... E nem você não vai bater porque agora você tá indo mais devagar, porque... mas é que às vezes pode bater sem... mesmo indo devagar, sabe? Mas realmente tem que prestar atenção. Ó, até a embreagem funcionou certo. Talvez ele precisava só um pouco de carinho. Às vezes os carros são assim, os carros são sentimentais, ele ficou magoado que ficou 2 anos sem atenção e ele tava triste ainda. Mas e tem sim, atenção, se você mostrou onde tava pra mim. Mas agora ele tá ficando bonzinho, ficando feliz de novo, que tá tudo funcionando. Ele vai ter um coração novo. A coisa de ar lá atrás. Turbina? É, turbina. Não. Espera, que nem o turbo? Não, o turbo tá certo aqui. Eu vou... Não, que nem aquela coisa com sticker. De FT600. Quê? Aquela coisa com emblema. Ah, o emblema? Aquela coisa. O emblema tá certo. Tem que botar o emblema da 700. Não, a coisa que você vai botar emblema em cima. Você pegou um novo, certo? Ah, o intake, a admissão, o coletor de admissão. Sim, verdade. É verdade. Só é o coração novo. É verdade. Vai ficar tudo bonito por cima, billet ali. É que por enquanto eu tava só me preocupando em funcionar ele, o básico, né? Não adianta querer fazer um monte de modificação se o básico não tava funcionando. Agora o básico tá funcionando aqui, aparentemente. Se ir pra casa e amanhã voltar pra empresa, se tiver tudo certo, dá pra comemorar. Por que todo mundo cortou só um pouco de árvores? Só um pouco de Pra não pegar nos fios. árvores? Pra não pegar nos fios de luz, ó. Mas é toda árvore. Tem muitos botões, não sei qual. Que eu te aviso, esse aqui é para ajustar a temperatura do ar-condicionado do meu lado, esse é para aquecer o banco, esse é para resfriar o banco, esse é para sincronizar o ar-condicionado dos dois lados, esse é para botar o ar-condicionado no automático para ele ajustar o ventilador sozinho, esse é para desembaçar o vidro na frente, esse é para o ar só no peito aqui, esse é para o ar só no pé, esse é para mexer no ventilador mais forte e mais fraco do ar-condicionado, para desligar o ar-condicionado, para desligar só o gelar, para o ar ficar só dentro, para desembaçar bem rápido para a brisa, para desembaçar aqui atrás desse vidro aqui, aquecer o teu banco, resfriar o teu banco e a temperatura tua. That's too complicated. É, né? Eu não sei, ele é muito botão mesmo, né, se for pensar. I know what we need. We need describing stickers. Não, joguei. Cara, mas o assobio aqui da turbina aqui dentro é lindo, né? Bom, então encerramos esse episódio aqui. Feliz pra caramba aí. Primeira vez em 2 anos que eu tô voltando com o C8 pra casa, né? Dudu, muito obrigado por tu ter enchido o saco, pedido e vir ajudar. Tu ajudou realmente a montar. Esse é o primeiro carro que tu realmente botou a mão junto, né? Tu e o Denis. Denis, um baita professor aí. Mostrou um monte de coisa como é que se faz, né? E o carro, o C8 tá de volta aí andando. E podem esperar que vocês vão ver recorde vindo no momento certo. Mas agora a gente descobriu que estava no caminho. Quem ia imaginar que tem uns detalhes tão pequenininhos assim. Obrigado, espero que tenha curtido esse episódio aí. Até a próxima, pessoal. E bom que a gente insistiu que a gente veio de C8, então. Senão a gente ia desistir, né? Muito bom. Ai, ai. Tá, eu vou esperar aqui. Pai. Pode parar.